Odonto.com. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Alô, alô, Brasil! 17h01 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hoje vamos até às 19h30 com muito debate. E você participa pelo WhatsApp 97102-1493. 97102-1493. Para você participar aqui do Fala Galera. Matheus Silva e Fábio Sanches é uma boa dupla para a Ponte Preta 2023. A Ponte já encaminhou. Matheus Silva pertence ao Cruzeiro. A Ponte já encaminhou a documentação para renovar com o Matheus Silva. E o Fábio Sanches já tinha renovado o contrato. Então, a pergunta se é uma boa dupla de zaga para a temporada do ano que vem. E para os bugrinos, você é a favor do pacotão de reforços do CSA no Guarani? Queremos ouvi-lo. Ontem debatemos bastante aqui com os comentaristas e hoje queremos ouvi-lo sobre essa questão. E também, você que é bugrino, diga pra gente aí se destes jogadores que estão sendo liberados, não é que estão sendo dispensados, né? O contrato está terminando e o Guarani não renovou. Caso, por exemplo, do Índio. O Índio tinha contrato com o Guarani até o final de novembro, mas aí entrou em acordo aí porque ele já tinha uma proposta lá do Operário. E aí o Guarani decidiu então liberá-lo para que ele possa cuidar da vida dele, né? Seguir em frente e, consequentemente, já acertou lá com o Operário. O Índio que fez 41 jogos no ano passado e esse ano só 26, então ele perdeu o espaço. Mas não é só o Índio, é todos os outros, né, que foram liberados aí, no caso do Maxwell, no caso do Iago, enfim. Jogadores, você que é bugrino vem acompanhando, a gente está noticiando aqui desde quando começaram as dispensas, os contratos não foram renovados, e você diga pra gente aí se você ficaria com algum desses jogadores que foram liberados pela equipe do Guarani. E daqui a pouco eu também vou trazer aqui informação importante sobre o FECIM. A Ponte já tem aí 10 jogadores da sua espinha dorsal para a temporada do ano que vem e está faltando aí a definição do FECIM, mas eu já tenho a definição. Então daqui a pouco vou trazer informação importante sobre a definição do jogador FECIM. Você pode participar 97102-1493. Deixa eu dar só uma atenção aqui para o Carlos Matozinho, Carlos Lemos Matozinho. Ele mandou para cá um vídeo temporal, chuva forte no centro da cidade e bairros rurais de Itatiba. Então você que está na estrada aí, você que está pegando estrada, você que está aqui na Dom Pedro ou então na Fernão Dias, preste atenção, toma cuidado aí, porque o vídeo que ele mandou aqui é realmente uma chuva muito forte, hein? Isso pode, de repente, dificultar aí a sua visibilidade, então, redobrada atenção nas estradas que estão, neste momento, recebendo essa chuva torrencial. Um abraço para você, Carlos Matozinho, muito obrigado por compartilhar a informação sobre essa chuva forte. Bem, daqui a pouco os comentaristas vão participar aqui do programa e antes eu quero falar do jogaço. Vai acontecer no próximo sábado, amanhã, dia 12 de novembro. Será realizado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa o Jogo da Família. Jogo da Família.
Amoroso e Amigos estarão em campo a partir das 15 horas. Grande evento patrocinado pela LG Moto Imóveis, com a participação de grandes craques do futebol brasileiro. Jogo da Família, Amoroso e Amigos, é amanhã, 3 da tarde. A transmissão começa às 14 horas com o Edu Pinheiro e logo na sequência a abertura da grande jornada. Transmissão pela Rádio Bandeirantes, oferecimento LG Moto Imóveis, a imobiliária campeã de vendas. Siga no Instagram, @LG Moto Imóveis. WhatsApp 19992619522. LG Mota Imóveis. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h06, um rápido intervalo e voltamos já aqui no Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Sofisticar Auto Vidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem mais uma edição do Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 26 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para 7 da noite. Na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca! Fórum de Sustentabilidade. Sábado, 26 de novembro, às 10 para 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização Band Mais e Rádio Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Auto Vidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Ontem, 2 jogos complementaram aí a penúltima rodada do Brasileirão. No Engenhão, Botafogo 3, Santos 0. E no Mineirão, Atlético Mineiro 3, Cuiabá 0. Atenção, rodada final de semana, a última do Brasileirão. Amanhã, sabadaço, hein? Apenas uma partida que foi antecipada. O Flamengo já na Libertadores contra o Avaí, já rebaixado. Flamengo e Avaí, 16 horas no Maracanã. Atenção, domingo, em toda a rodada, domingo, 4 da tarde. Independência, América Mineiro e o Atlético Goianiense. Lá em Bragança, Red Bull Bragantino e Fluminense. Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Mineiro. Na Vila, Santos e Fortaleza. Beira-Rio, Internacional e Palmeiras. No Castelão, Ceará e Juventude.
Em Goiânia, Goiás e São Paulo. Na Arena Pantanal, Cuiabá e Curitiba. A Arena da Baixada, Atlético Paranaense e o Botafogo. Os 6 primeiros vão direto para a Libertadores. O Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Flamengo já estão confirmados. Esses 5 já estão confirmados. O 6º colocado hoje é o Atlético Paranaense com 55, mas não está confirmado ainda, tá? Quem terminar em 7º e 8º vai para a pré-Libertadores. Por enquanto, em 7º é o Atlético Mineiro com 55, 8º o Botafogo com 53. Ainda lutam por a única vaga que resta direta na Libertadores, ou por uma das 2 vagas na pré-Libertadores, ainda com chance o América Mineiro com 52 e o Fortaleza 10º colocado com 52. O São Paulo 11º com 51. No máximo que o São Paulo consegue é ir para a pré-Libertadores. Em 12º o Santos com 47. O Santos não vai para a Libertadores nem pré. O Santos, com a derrota de ontem para o Botafogo, o Santos vai para a Sul-Americana. Também lutam pela Sul-Americana Goiás, Red Bull Bragantino e o Coritiba. Já foram rebaixados o Juventude, Avaí e Ceará. Falta um. É Cuiabá ou Atlético Goianiense. O Cuiabá está em 16º com 38. O Atlético Goianiense é o primeiro na zona com 35, uma diferença de 3 pontos entre ambos. O que acontece? O Cuiabá recebe o Curitiba e o Atlético Goianiense vai no Independência pegar o América. Se o Cuiabá perder em casa e se o Atlético ganhar em Minas, aí vai dar empate, vai ficar Cuiabá e Atlético Goianiense com 38 pontos. Vai dar empate em número de vitórias, 9 para cada um, mas o problema é o saldo. O Cuiabá tem menos 12 e o Atlético Goianiense tem menos 18. É uma diferença de 6 pontos a favor do Cuiabá. Só a matemática para explicar, o Atlético Goianiense está praticamente rebaixado. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. O para-brisa trincou? Não troque antes de passar na Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Tem a sua própria Sofisticar. Saiba como no site sofisticarautovidros.com.br. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Esporte em debate, na Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá suas mensagens, 971021493. Matheus Silva e Fábio Sanches. Esta é uma boa dupla de zaga para 2023. E para os bugrinos, você é a favor do pacotão do CSA? E opine também desses que estão sendo liberados pelo Guarani, se você ficaria com algum jogador. O último foi o Índio. O Índio tinha contrato até final de novembro, mas já foi liberado e até já foi anunciado no Operário lá de Ponta Grossa. Nós vamos debater já algumas pautas importantes. Ponte Preta se aproxima da renovação por Matheus Silva e chega a 10 permanências de jogadores titulares para a temporada 2023. E já eu vou dar aqui uma informação sobre o Fecim. Fecim que foi muito importante na trajetória de recuperação da Ponte na Série B, e você saberá aqui uma informação importante sobre o Fecim. Vamos falar também do Everton, considerado titular. Antes da lesão, ele quebrou o tornozelo e está em recuperação. Hereda e Júnior Tavares, laterais do Náutico, são os alvos da Macaca, e o Majestoso que está passando pela primeira reforma no gramado. E com relação ao Guarani, vamos falar desse pacotão, uma vez mais, do CSA.
E também sobre a nova multa rescisória. O Jamerson Bahia assinou novo contrato com o Guarani e agora a multa rescisória é de 34 milhões. 34 milhões, Guarani que comprou 50% dos direitos econômicos e tem 100% dos direitos federativos. Vamos falar também sobre o Yuri Tanque, né, que continua aí com a situação dele ainda sem ser resolvido, e o Bidu, que tem o nome debatido no Corinthians e pode ser que ele seja emprestado para o time corintiano. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde a todos, grande abraço, Batista. Sexta-feira de muita chuva em toda a região, no cume da Serra do Japi, até o Guru abriu o guarda-chuva. Um negócio de louco, mas faz parte, né? A chuva é necessária. Bom, as perguntas do Fala Galera hoje, sempre muito interessantes. Agora, chamar de ideal essa dupla, não sei o que a Ponte está pretendendo. Eu acho que é uma dupla confiável, Matheus Silva e Fábio Sanches. Confiável. Agora, se ela será a dupla titular ao longo da temporada, só o tempo vai dizer. Não sei se a Ponte está atrás de zagueiro, pode ser até que sim, até acredito que sim, mas é uma dupla muito confiável, na minha opinião. Sobre o pacotão, a gente veio debatendo desde segunda, né, Batista? Vem o jogador, vem 2, vem 3, vem 4, meia dúzia. Eu acho que quem sabe é o Guarani, eu não faria isso. Eu, no máximo, traria 3 jogadores. O ideal é trazer 2 só, não é? Agora, pacotão, a partir de 2 já pode chamar de pacote, e a partir de 3 é pacotaço. Então, nós vamos ter que aguardar, mas eu não faria isso. Eu traria, no máximo, 2 jogadores da Barca, que foi para a Série C, Barca do CSA, Batista. Ouvinte participa mandando mensagem 971021493, 971021493. Batista, Ponte Preta, na sua opinião, passa fácil pela A2 e sobe, ou talvez tenha dificuldades, visto o elenco ser outro. Marcos de Serra Negra. Ô Marcos, um abraço para você aí na belíssima cidade de Serra Negra. Gosto demais de Serra Negra. Estive lá esse ano. Fiz um programa especial lá em Serra Negra. Estava tendo lá um evento, né, no convênio da Band com Serra Negra. E foi muito legal, hein? Fui lá, fiz esse programa aqui mesmo, né? Eu e o Gilberto Suff estivemos lá. Gilberto Suff, responsável pelo som. Escalou, inclusive, o caminhão de externa da Band, né? Para poder colocar lá um equipamento melhor para garantir o som, que chegou alto e claro aqui na Bandeirantes. Um abraço para você aí em Serra Negra. Olha, eu penso o seguinte: a Ponte entra como favorita. Isso é inegável. Isso significa que a Ponte vai passar fácil pela Série A2? Não. O campeonato é complicado. É um campeonato difícil. Embora a Ponte, acredito, terá o melhor time da Série A2, porque já tem 10 times. Aliás, já tem 10 jogadores da espinha dorsal do segundo turno no pós-janela de transferência. Então, isso, claro que é um handicap. Pelo menos na minha visão. É um handicap, sim, ué. A Ponte entra com um time que fez um segundo turno extraordinário depois da janela de transferência. Mas futebol não é uma ciência exata, né? Futebol não é 2 mais 2 igual a 4. Então, tem que entrar e jogar, tem que se adaptar, tem que ver se a Ponte vai se adaptar, se esse time vai se adaptar na Série A2 da competição. Alguns times aí são times de empresários, o caso do Novo Horizontino, que vem forte provavelmente na competição. Tem o Comercial de Ribeirão Preto, o Português Santista sempre faz boas campanhas. Tem o Rio Claro, que vem também, aliás, os dois lá, né? O Velo também. Os dois estão
aí na Série A2 do campeonato. 15 de Piracicaba é um time tradicional, provavelmente também vai fazer uma campanha de acesso. Então, eu acredito que uns 5 times, de 5 a 6 times, vão brigar por 2 vagas. E a Ponte está entre esses 5 e 6 times da Série A2. Mas não passa fácil, não. Agora, a Ponte tem que subir, né? A Ponte tem que subir. Ela tem que entrar com esse pensamento, com esse espírito, para realmente conseguir esse acesso, porque ficar na Série A2 é um prejuízo considerável para Macaca. Batista. Então tem que entrar para realmente resolver a parada. Aliás, por falar nisso, né, a Ponte conseguiu reduzir o Vanderlei Pereira, ex-presidente da Ponte Preta, já noticiamos aqui em algumas oportunidades, ele entrou com uma ação, é uma dívida R$ 1.575.869,20, e ele bloqueou as cotas, melhor dizendo, da Ponte Preta na CBF. A Ponte conseguiu liberar essas cotas, porque assim, inicialmente a penhora era de 100% do que o clube tinha a receber na CBF até o limite do processo, que corre em segredo de justiça. Foi isso que os advogados do Vanderlei Pereira conseguiram. Mas a Ponte, através do seu departamento jurídico, conseguiu fixar isso em 10%. Então, não mais 100%, e sim 10%. E aí o trâmite será... A ação vai correr, né? A Ponte contesta e tudo mais. A ação vai correr. A Ponte ainda não tem acesso a esse dinheiro, porque depende de uma liberação do juiz, mas a Ponte já conseguiu essa liminar, reduzindo de 100% para 10%. Então, conseguiu liberar 90% das cotas que estão retidas na CBF. Pois não, CH? Não, Batista, é importante essa informação que você está dando aí. Eu acho que é o departamento jurídico da Ponte trabalhando, né? Para poder ter o mínimo que tem que receber, quer receber. Então, eles que discutam na justiça. Eu queria voltar no aspecto de ser ou não obrigatório ou não a Ponte subir da Série A2 para a Série A1. É só fazer conta e imaginar. A gente não tem os números exatos aqui, mas se essa base da Ponte continuar para a Série A2, não terá nenhum clube disputante na Série A2 com 1/3 da folha de pagamento que vai ter a Ponte. Contudo, entretanto, né, conclui-se que o time tem a obrigação de subir. A diferença salarial e desse nível de jogadores pode ser, tudo isso é teórico, tá? Mas essa estrutura com essa base, sabendo como esses caras trabalham e quanto eles ganham, eles têm pela folha de pagamento, pelo investimento, obrigação de subir. Para mim tem obrigação de ser campeão. E quem falou isso também foi o Hélio dos Anjos. Nem fui eu. Foi ele que falou primeiro. Então, se você considerar Kaique França, Arthur, Matheus Silva, Fábio Sanches, meio campo Amaral, o Alisson, o Elvis, Luca e Everton, faz a conta se alguém dentro da Série A2 vai ter uma folha que nem a do time da Ponte. Leonaldi, fora o resto, né? Eu tô falando dessa base de jogadores mais conhecidos. Então, não tem outro jeito. A Ponte tem sim que entrar com a obrigação de subir, voltar rapidinho para a Série A1, teoricamente. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra as melhores ofertas, os melhores preços e as melhores marcas do mercado estão aqui à sua espera. Em grande estoque, aproveite. Tanque 22 litros, mais coluna branca Fiore, por apenas R$ 322,90. Tinta acrílica Prolar branco 20 litros, Sherry Williams, por apenas R$ 159,90. Lixadeira Orbital 240 watts, 127 ou 220 volts, Novipro, por apenas R$ 129,90. Consulte condições na loja. Atacado da Construção Obra Já.
Anote aí o endereço: Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Grande abraço para o Flávio. Flávio é o gerente lá do Atacado Obra Já e não perde aqui um só programa. Muito obrigado, hein, Flávio, pela audiência. Atacado Obra Já. Bandeirantes. Ouvinte participando conosco. Todos os jogadores dispensados não vão deixar saudades. Diz aqui o ouvinte. Todos os jogadores do Guarani, que o Guarani está interessado do CSA, são jogadores que se destacaram, jogaram bem. Vamos torcer para dar certo. Olha aí, o ouvinte não assinou, mas final do telefone 4551. Continue mandando as suas mensagens e coloque o seu nominho aqui para a gente falar o seu nome, tá bom? Ouvinte, portanto, aprovando nomes que estão sendo ventilados do pacotão do CSA. Daqui a pouco eu tenho uma informação importante sobre o Fecim. Fecim, que foi jogador importantíssimo na trajetória da Ponte na recuperação na Série B. Já eu tenho uma informação sobre o Fecim. Mensagem de áudio, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Olá, Batista, boa tarde. Sobre o Fecim, lamentável ir embora, contribuiu muito esse ano para a Ponte Preta. Hoje pela manhã, Batista, eu mandei uma pergunta para o CH, na realidade foi de manhã eu escrevi assim para o Batista, para o CH. Olá, bom dia. Todos estamos criticando a convocação do Dani Alves e eu tenho certeza que no primeiro jogo da seleção o Tite vai colocar o Dani Alves como titular. Todo mundo deu risada com a resposta do CH. Ele respondeu, pelo amor de Deus, não. Mas foi uma resposta tão espontânea que as pessoas que estavam à minha volta, todas deram risada. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse mesmo tema de vocês outros, sua, Batista, do Tigrão se tiver hoje, enfim, DJ Ale. Obrigado pela atenção, Batista. Eu que agradeço, muito obrigado, DJ Ale, sobre essa questão do Daniel Alves. Ele é homem de confiança do Tite. Eu não sei se ele começa jogando, mas existe uma grande possibilidade disso acontecer. É uma temeridade, porque ele estava jogando num time... Se ele estivesse jogando no Barcelona, por exemplo, e em alto nível, a idade dele não seria um empecilho. Tranquilo. O problema é que ele estava no México, nem no México estava jogando bem e fisicamente parece que não está bem. Eu até vi uma entrevista dele, aliás, vi uma postagem dele nas redes sociais e ele disse que estava treinando lá igual um canguru e que fisicamente ele está muito bem. Então não se assombre se o Tite realmente começar com o Daniel Alves, que é o homem de confiança. O Tite tem essas coisas, né? Ele tem esse tipo de procedimento. Ele vai com o cara. Quando ele tem confiança, quando ele aposta num cara, ele vai com ele até dentro do inferno, abraçado com o cara. E é uma temeridade. O Brasil, na minha visão, tem grande possibilidade de conseguir o título na Rússia. No Catar. Tinha na Rússia, mas por erros do Tite, o Tite mudou inclusive o comportamento. Dentro da Copa, virou uma espécie de pastor, né, de líder religioso. Abandonou aquele palavreado, abandonou exatamente aquilo que ele tem de melhor, né, que é a questão da palestra, do motivacional, para entrar numa divagação de conceitos e tal. E isso aí não sei se atrapalhou, acho que sim, né? Porque o Brasil saiu da Copa sendo que tinha potencial para ir até a final e ganhar o título. Agora no Catar é a mesma coisa. O Brasil prossegue com esse favoritismo. É o time, na minha visão, é o mais favorito para ganhar a Copa. Agora, o treinador, se tem uma coisa que o treinador participa com 80% na vitória ou na derrota, é na escolha das peças.
Se ele escolher corretamente as peças, o Brasil tem grande chance. Agora, se ele ficar com essa aí, né, de escalar o Daniel Alves, eu tenho a impressão de que perde uma grande oportunidade. Mas você foi citado, CH, o ouvinte gostou aí do seu... Não! Eu não tenho condição, né, Batista? Eu perguntei até pro Amoroso hoje na tela da Band, né? E ele que é amigo do Daniel. Eu tenho o maior respeito pela história do Daniel Alves. Um respeito verdadeiro de um cara que o admirou como atleta durante muitas jornadas, muitos anos. Só que terminou, né? Agora chega. Aí vem o preparador físico da seleção querer recomendar o cara, porque o cara tá na ponta dos cascos. Não se trata disso. Se trata até de uma falta. Perguntei isso também para o Amoroso hoje. É uma falta de respeito com o restante que tinha um sonho de ir para a Copa do Mundo. Agora, se ele é tão importante em termos de grupo, leva na comissão técnica. Tenha peito e coragem, não. Eu fiz o convite para o Muricy Ramalho, ele não aceitou. Ele que vai levar o Ricardo Gomes, que eu tenho muito respeito também na comissão, e como observador, entre outros, tem mais 2 observadores, leva o Daniel Alves na comissão técnica. Agora, vai dar presente do quê? E vai deixar o Marcos Rocha, o Rodinei voando aqui no Brasil? Tá errado. Tá errado. Eu que admiro o Tite, acho que ele, como profissional, merece todo o nosso respeito. Também concordo com o amigo que o Brasil chega entre os principais favoritos à conquista da Copa do Mundo, mas eu não preciso concordar com tudo que ele faz. E eu não concordo com isso. Acho que ele convocou zagueiro de menos e meio-campista de menos e atacante de mais. Além do apêndice do Daniel Alves, que eu não levaria de jeito nenhum. Esse negócio de levar jogador por gratidão é complicado. Já nos demos muito mal com o Felipão em 2014 aqui no Brasil. Levou o Henrique, porque era o homem de confiança dele no Palmeiras, porque não sei o que lá, que não sei o que tem e tal. Ele levou, né? Não vai usar. Não vai usar? Veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Aí, quando chegou na hora de jogar o Henrique, ele não tinha confiança no Henrique. Aí teve que escalar o Dante, trocou o Dante de lado e virou uma confusão imensa do sistema defensivo. Tomamos de 7. Então, complicado isso daí. Mas, como diria o guru da montanha, lá no cume da Serra do Japi, vamos aguardar. Hoje ele abriu até o guarda-chuva, viu, Batista? Chuva torrencial. Choveu em Jundiaí a cântaros. Ainda bem que choveu a cântaros e não choveu cântaros, porque senão a população estaria dizimada, hein? Vamos lá, ouvinte no ar da Bandeirantes. Fala, Batista, pessoal aí. João de Barão, tudo bem? Escuta, e o Bidu de meia? Não dá para encaixar nesse Guarani aí? O que vocês acham? Gostaria de saber a opinião aí. Já falou isso há muito tempo, que se ele fosse o treinador, teria dado uma oportunidade para o Bidu atuar na meia. Tem qualidade técnica, não tem muita qualidade de marcação, é um jogador extremamente ofensivo, mas é deficiente na marcação. Então, numa situação como essa, ele poderia atuar como meia esquerda. E acredito sim que daria muito certo. Se ele não sair para outro time, parece que está tudo encaminhado aí para ser o Corinthians. E ficando no Guarani, seria um desperdício colocá-lo na reserva do Jamerson. O Jamerson é campeão de assistência, tem que ser o titular. Mas é um desperdício. Então seria interessante que o Mozart colocasse o Bidu de meia. Mas não vai colocar, né? Fazendo uma leitura aí daquilo que faz o Mozart. Acho que dificilmente o Mozart vai colocar o Bidu de meia caso ele permaneça. Olha, daqui a pouco tem uma informação importante aqui a respeito do Fecim, hein? Fecim que foi importante na trajetória da Macaca. Depois da janela de transferências, a Ponte deu uma arrancada espetacular, caiu no final. Mas aí também já estava garantida a permanência na Série B do ano que vem. Já uma informação sobre o Fecim, é só aguardar. Batistão, boa tarde. O gramado do Majestoso será reformado ou recapeado.
famoso tapa-buraco apenas. O ideal é reformar, trocar por completo o gramado. Eu não sou especialista, eu ouvi lá na tela da Band, né? O nosso cinegrafista, o Wilson Ismanhoto, esteve lá no estádio Moisés Lucarelli e trouxe uma filmagem e eu gostei do que vi. Achei interessante. E não sei se foi feito algum trabalho, deu a impressão que sim, no trabalho de drenagem, porque tinha uns tubo de PVC em meio ao gramado, na imagem. Eu não fui lá no gramado pessoalmente para ver. Então deu a impressão de que foi feito alguma coisa lá. Agora, ali onde está o gramado do estádio Moisés Lucarelli, há uma dificuldade imensa, porque ali parece que tem um rio que passa por baixo, ou um lençol freático, alguma coisa. Então é difícil absorver, porque a quantidade de água que cai no gramado é imensa. Então, por mais adequada que seja, por melhor que seja o sistema de drenagem, chega num certo ponto que aquilo enche, né? Porque a água lá por baixo, então não consegue dar vazão. Mas eu gostei do que vi. Vi na tela da Band, viu a filmagem, mostramos no programa Os Donos da Bola, de segunda a sexta, do meio-dia até 13h, e eu gostei bastante do trabalho que foi realizado lá. Mas vou procurar saber essa informação, se foi feita uma reforma total ou se apenas, como você disse aqui, estão dando lá um tapa. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto do melhor self-service de Campinas. A refeição deliciosa todos os dias no almoço. Qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas, buffet completo e também pratos à la carte à sua escolha. E tem pratos executivos. Aos sábados e domingos, saboroso churrasco. A sensacional feijoada todos os sábados e também tem comida japonesa toda terça, quinta e sábado. Conheça o restaurante na rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã. Ambiente agradável, excelente espaço para confraternizações. Você vai fazer a sua festa de confraternização, vai reunir a família, os amigos, vai reunir aí o pessoal da empresa. Então agende já, ligue ou então mande uma mensagem de WhatsApp para 97410 6068. 97410 6068. Fale com o João Dias. Sobrenome dele é Dias porque ele está lá todos os dias. De manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite e de madrugada também. Afinal de contas, o sobrenome dele é Dias. E por que o sobrenome dele é Dias? Porque ele está lá todos os dias. É o mais simpático da gastronomia campineira. Está sempre com um lindo e largo sorriso para atendê-lo. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h39, um rápido intervalo. Daqui a pouco o Amoroso vai participar aqui conosco. Ele que vai divulgar o jogo da família. Partida marcada para amanhã, 15h, estádio Brinco de Ouro. 2 quilos de alimentos não perecíveis para você assistir o jogo. Grandes craques, vai ser realmente sensacional. Agora, 17h40. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas.
Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. O Atacado da Construção Obra Já tem as melhores marcas e os menores preços da região para a sua obra. Tubo PVC soldável 3 metros 25 milímetros Crona por apenas R$ 12,90. Acima de 12 unidades sai por R$ 11,90. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você e um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Prazer muito grande mais uma vez estar participando do programa. Um abraço para o Odair, que é Ponte Pretano, é grande ouvinte nosso, é também telespectador do nosso programa na TV e gosta muito de automobilismo. Um abraço para o Odair, que está nos ouvindo. Batista, essa situação toda, né, envolvendo essa possível vinda de jogadores do CSA para o Guarani, eu acho que já deu um pouco de gastura aí no torcedor, né? Eu acho assim, ó, que o Guarani poderia se manifestar, não, vamos trazer ou não vamos? Porque, por enquanto, especula-se isso, né? Mas eu não ouvi ninguém, absolutamente ninguém do Guarani falando a respeito, nem o presidente tá afastado uns dias aí, tá descansando, nem ninguém do CA, nem o Moser, não é? Nem o Pastana. Então seria legal ouvir alguém da própria agremiação para a gente sentir, né? Até onde que tem um fundo de verdade nisso. E eu vou me manifestar de novo. Vou me manifestar novamente por coerência e respeito ao amigo ouvinte da Bandeirantes, especialmente a torcida do Guarani, que eu acho que pacote mais de 3 jogadores, mais de 2 jogadores de um time que foi rebaixado, eu não faria isso. Agora, pontualmente, pode ter 1, 2 jogadores de ótimo nível, que o Moser confia, vai lá e traz, não tem problema, não tem preconceito nenhum. Afinal de contas, o ser humano merece uma nova oportunidade. Não deu certo ali, esse ano as coisas não encaixaram, mas o cara tem qualidade, provou isso, fez boas partidas, tem recurso técnico, traz, pô. Se a negociação tiver legal, acho que o Guarani deveria trazer sim. Agora começar a falar de 4, 5, 6 jogadores, aí o torcedor já fica meio, né, com o cabelo em pé, né? Vai, pô, pera um pouquinho. Mas vai trazer meio time, porque quando nós estamos falando aqui de pacotão para mim é mais de 4. Mais de 4. Senão não é pacotão. Então tem que ficar meio esperto com isso. Eu acho que também ouvir um pouquinho a opinião da torcida, ouvir a preocupação da torcida. Agora, tem 2 lá que, sabe, esse cara aqui, resolve. O Rodrigo Rodrigues, eu gostaria que o Guarani contratasse, ou a própria Ponte, mas aqui o interesse é do Guarani, tá? Mas então, reafirmo, e respeito, porque eu não posso mudar de opinião. Estou falando isso desde quando surgiu esse assunto aí, e eu acho que com relação a
a trazer muita gente de um time que acabou de passar por esse trauma aí, e o jogador nem se recuperou ainda, porque é ruim para a carreira, é ruim no relacionamento dele com a família, com os amigos, é ruim para o mercado dele ser rebaixado. Aí você vai e traz, assim, de baseada, eu não acho que seja a melhor opção. Matheus Silva e Fábio Sanches, é uma boa dupla da zaga da Ponte para 2023? É uma dupla de zaga que o torcedor vai apreciar na temporada 2023? Eu acho que sim. O Fábio Sanches não precisa provar nada para ninguém, não terminou o campeonato bem, mas ninguém terminou bem, deu uma caída, né, naqueles jogos finais, depois que a Ponte alcançou o objetivo de permanência, mas é um grande zagueiro e é líder, né, e é capitão do time em muitas oportunidades. Então é um cara que dispensa maiores comentários e para, obviamente, os padrões de campeonato que a Ponte vem disputando, Série B, Campeonato Paulista, agora A2, ele está um pouquinho acima da média, eu gosto muito. E o Matheus Silva, ele começou defensivamente titubeante e retumbantemente bem ofensivamente. Defensivamente claudicando e ofensivamente indo muito bem, dando casquinha para alguém fazer o gol, dando assistência de cabeça, fazendo o gol, né? Mas defensivamente eu estava um pouco preocupado até os primeiros 5 jogos dele. Pois afirmou, parece que entrou numa forma física melhor, passou a ter um pouco mais de equilíbrio, escorregava muito, caía muito depois de um drible grandão, né? Parecia meio desengonçado, adquiriu um equilíbrio maior, um melhor posicionamento, passou a conhecer um pouco melhor o sistema de jogo da Ponte, passou a adquirir um entrosamento melhor com o Fábio Sanches, e eu acho que é uma boa dupla sim, e a torcida da Ponte pode comemorar a manutenção da dupla titular da zaga, Matheus Silva e Fábio Sanches. Eu esperava o Thiagão, né? Mas depois que ele mudou de nome, né? Como é que era o primeiro? Agora é Thiago Oliveira, né? É. Como é que era o primeiro nome que ele... Thiago de guerra Lopes. dele? Thiago Lopes. Thiago Alves. Não, Thiago Lopes. Thiago Lopes. Deu um pico aqui no meu Skype. O Thiago Lopes, por incrível que pareça, Thiago Lopes, entre parênteses, Thiagão, parece que tinha mais bola. Aí quando ele mudou para Thiago Oliveira, entre parênteses, Thiagão, deu uma complicada, mas ele também teve contusões, teve um problema no joelho, que é sempre preocupante para um atleta profissional, mas é um menino bom de bola também, não pode jamais ser descartada a possibilidade de que ele brigue por titularidade, mas no momento, sendo mantidos, e já estão mantidos, acho que vai dar tudo certo aí também com o Matheus Silva, Fábio Sanches já renovou, eu acho que é uma boa dupla, e essa é a dupla titular, pelo menos para iniciar a temporada 2023. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. Importante dizer que essa primeira consulta é gratuita. Você marca a consulta, vai lá conhecer a clínica, fazer a sua avaliação, até aí, nenhum custo para você. Depois de ter feito a avaliação, aí você vai conversar com o especialista e depois de entender o procedimento do tratamento. Aí, se você se interessar, o especialista vai fazer um planejamento junto com você e dentro das suas possibilidades financeiras. Não perca tempo, agende já sua consulta de avaliação. Ligue ou então chame pelo WhatsApp 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses, com os recursos mais modernos e rápidos do mundo, para você ficar muito bem na foto. E não é só a questão estética não, viu gente? É saúde, sabe? É saúde. A falta de dentes provoca problemas de saúde. Deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Faça o implante e tenha de volta a sua autoestima.
unidades em Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e em Sorocaba são 3 unidades. A hora é agora. Ligue 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Vamos ouvir o Amoroso. Ele participou hoje do programa Os Donos da Bola. E o Amoroso também participou. Que não apareceu por aqui, hein, velho? A resenha é boa, né, Batista? Sempre, né? Mas agradecer o carinho, né? A oportunidade de estar nesse momento aqui para poder divulgar esse jogo amanhã, né? Que é o jogo Amoroso e Amigos, mas o jogo da família, né? Isso. A gente recebeu esse convite da Prefeitura de Campinas, da Secretaria de Esportes, né? Para poder realizar esse primeiro jogo aqui na cidade, né? Que é um fato inédito, né? Poder reunir tantos craques, né? No Brinco de Ouro, né? Jogadores que fizeram história, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Fala alguns nomes aí que estarão presentes amanhã. Ó, tem os Legends, né? Esses aí são os Legends, né? Que alguns jogarão, outros estarão no banco, né? Que vão ser homenageados pela Prefeitura, né? De Campinas. Ó, o seu Pepe foi meu treinador que me levou pro Japão, né? Rivelino, o bigode mais famoso do mundo. Outro bigodão, Zenon, outro craque. Carecone, né? Não temos como deixar de fora, né? Edmar, Bozó, Catatal, André Cruz, Ronaldão, Silas, Dicá, né, Júlio César, né, pô, jogadores que fizeram história aqui, né, esses Legends merecem serem homenageados aqui na cidade. A seleção brasileira. Falta de longa distância, pode pôr o Pepe pra bater que ele guarda. Não, e tem uma história boa do seu Pepe comigo no Japão, né, porque quando ele chegou pra mim, quando ele me levou pro Verde, ele falou assim: Tigrão, você bate falta pra mim? Eu falei assim, então vai lá, quero ver você bater falta. Aí eu fui lá, ajeitei a bola, fiquei batendo 1, 2, 3, 4 faltas, ele olhando. Aí ele parou e falou assim pra mim: vou narrar uma falta sua. Opa! Eu falei, conhece o Pepe, né? Aquela resenha dele, aí ele... Não tem fim. Bate a falta. Eu bati aí por cima da barreira, ele correu, Amoroso, bateu. Gol, né? Aí eu falei assim, mas por que, seu Pepe? Ele, não, porque sabe o que acontece? Na época que eu bati a falta, eu ajeitava a bola, aí o narrador pegava e falava assim: ajeitou, o Pepe correu, bateu o gol. Então você vê que você tem que treinar muita falta ainda, né? Então assim, é um evento... A maneira que ele encontrou de dar a força da bola. A força da bola. A então, força assim, do chute. É um evento maravilhoso. Seu que a LG... Genial, extraordinário. Genial. A LG Moto e Mob, junto com a Noblu Esporte, né, que organizaram esse evento. Então a gente agradecer a eles essa oportunidade, né? O Léo, que se dedicou bastante para que eu pudesse, né, convidar os amigos, né? E falando dos craques que irão também jogar, que alguns ainda em atividade, que é o caso do Oscar, que joga na China, estará presente também. Aí vem aqueles fantásticos, né? Deco, Djalminha, Elano, Giovanni, Marcos Assunção, Zé Roberto e por aí vai. Tem uma ação social importante, porque o ingresso são 2 quilos de alimentos não perecíveis. Esses alimentos serão encaminhados para o Banco de Alimentos da Prefeitura Municipal. A questão da fome, que é um negócio muito importante, até devido à pandemia aí. Então você também está colaborando para amenizar essa questão da fome aqui na região. Sem dúvida, né? É um evento que a gente vai ajudar, né, essas pessoas que necessitam para esse final de ano, né? A gente conseguir colocar o alimento na mesa deles. É um evento que me chamou a atenção pela repercussão que teve, né? Pelo intuito, né, de se transformar num evento do calendário oficial da cidade. Né, a primeira vez sendo no Brinco de Ouro e podendo reunir jogadores também que fizeram história na Ponte Preta, né? Então a gente deixa bem claro que é um evento familiar, né? Não tem rivalidade, não é derby, então todos são bem-vindos, né? Então isso pra gente é o que importa, né? Poder alimentar essas pessoas que passaram essa dificuldade durante o ano. Transmissão pela Rádio Bandeirantes. Já estaremos a partir das 2 da tarde falando a respeito deste jogo e às 3 da tarde com bola rolando. A transmissão também no canal no YouTube da Rádio Bandeirantes. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Só perguntar para o Amoroso a questão do ingresso, só para reforçar isso, né? Você já passou pelo tema. São 2 quilos de alimento não perecível. Sim. Esse é o ingresso para a gente. Claro, todo mundo vai ver um grande jogo, grandes monstros sagrados da história do futebol mundial, não é nem do futebol brasileiro, né, do mundo. E você vai estar dando aí uma contribuição para os nossos irmãos que passam por dificuldades, os menos favorecidos.
É um gesto nobre, então a gente espera o Brinco de Ouro com muita gente. Amanhã nós estaremos lá e o Amoroso tá de parabéns, viu, Amoroso? Obrigado, Deus que Tigrão. te ilumine, te proteja, te dê em dobro pela iniciativa, principalmente num momento tão difícil para o país. Não, sem dúvida, né, Tigrão? O intuito é ajudar, né, a gente poder receber, né, esses alimentos, né, as pessoas podem ir assistir o jogo, né, para poder ver esses craques, né, que fizeram história, e também terão vários prêmios, viu, Batistas? Opa! Batistas, sorteios, né, ali na hora que o pessoal vai se surpreender, então... Para a plateia? Para a plateia, para a plateia. Opa, então... Sorteio surpresa. Sorteios, surpresas e sorteios interessantes, né? Pergunta para ele se ele conseguiu realizar o sonho da vida dele, daquela primeira entrevista que ele deu em televisão, se ele conseguiu comprar o cadete. Pergunta se ele conseguiu comprar o cadete. Pergunta para ele. Verdade. O Tigrão conta essa história aí, né? E é verídica, né? É verídica. Fato venérico, né? Fato venérico. Vamos lá, CH, a sua pergunta. Não, parabéns pela iniciativa, Amoroso. Tudo que eu penso, o Tigrão acabou de falar. Parabéns de verdade. Obrigado. Que Deus te abençoe pela iniciativa. Só poderia ter vindo de um cara com o seu caráter e a gente conhece muito bem. Parabéns de coração. Mas eu não posso deixar você passar aqui e você fazer uma pergunta. Ela é difícil de ser respondida. Como você tem condição de responder, como você tem muita condição e tinha como jogava bola como ninguém, eu preciso perguntar um negócio para você sobre seleção brasileira. O que você achou da convocação do Daniel Alves? Eu, assim, me surpreendeu, né, porque a gente não viu o Daniel Alves nos 2 últimos jogos da seleção brasileira preparatórios para essa convocação final, né, porque quando se faz 2 amistosos antes, é para você poder, né, rever aqueles jogadores que, teoricamente, já estavam confirmados e poder testar, de repente, aqueles que, né, ainda eram dúvidas. E o Daniel Alves não veio em nenhuma das convocações, né, mas a gente sabe que é um jogador que tem experiência, é um jogador que, na minha opinião, vai mais para fazer parte do grupo do que para, se precisar, colocar ele em campo. Eu acho que o Tite pode ser que, né, tente dar aquela ensaboada para tentar colocar o Éder Militão, que também joga naquela posição ali, mas o titular é o Danilo, né? Mas não seria melhor, na sua opinião, tudo bem que ele é uma personalidade, ele é um líder positivo, né? Vai bater um pandeiro como poucos, mas não seria melhor queimar essa vaga com um garoto para levar lá, para canchar, para prepará-lo para 2026, ou de repente um outro lateral, o Rodinei do Flamengo, que está voando, o Marcos Rocha do Palmeiras, fez um campeonato extraordinário, do que levar um para homenagear. Eu sei que você tem, para você a parte ética é complicada, porque você é amigo do cara, você conhece todo mundo que está lá, mas é importante ouvir a sua opinião, até porque você também é da crônica. Você também, né, expressa a sua opinião como um cronista esportivo. Eu justamente perguntei porque hoje você milita na imprensa esportiva e tem que emitir opinião. Com certeza. Não é? Concordo plenamente, mas eu acho que o Tigrão está certo. De repente era um jogador que poderia não participar dessa Copa do Mundo, como ele já fez outras, né? E infelizmente a gente esperava muito mais deles naquelas Copas passadas, e não vai ser agora que ele, com a idade que tem, vai resolver e vai ser uma solução para a seleção brasileira. No México, aí vai para o Barcelona B. Então, eu concordo plenamente que a gente poderia, de repente, pensar num jogador mais importante, que precisando ele pudesse atuar, que é um meio-campo. Machuca o Danilo. Entendeu? E aí, como é que faz? Machuca o Danilo. O Danilo começa mal a Copa, o Militão não se adapta. Pô, o Marcos Rocha voou. O Rodinei tá passando por cima até de rinoceronte. É um desrespeito até com todos os outros atletas da posição que sonham ou sonhavam em estar na Copa do Mundo. Nada contra o Daniel, ninguém rasga a história dele. Está construída, alicerçada. Agora, pera um pouco. E não estamos indo lá para conhecer Abu Dhabi, né? A gente está indo lá para tentar ganhar a Copa, então tem que competir melhor, né? Plagiando lá o seu programa, né? A resenha está ótima, mas muito obrigado, meu irmão. Prazer te ver mais uma vez, viu? Saúde. Obrigadão. Rezo sempre por você. Recíproca verdadeira. Uma honra de ser o seu amigo, de poder ter o privilégio de participar do hall da sua amizade. Tá bom? É a recíproca verdadeira. Obrigado com todos vocês também, que não tenham dúvida que estão no meu coração. Obrigado a Band pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tamo junto. Tá aí, Amoroso, ele participou do programa Os Donos da Bola, das 12 até as 13 horas na tela da Band, para uma população de 8 milhões de habitantes na região de Campinas.
e também participou conosco falando do jogo que vai acontecer amanhã no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, reforçando o ingresso, 2 quilos de alimentos não perecíveis. E disse aí o Amoroso, né? Serão sorteios, vai ter vários sorteios, brindes especiais para quem comparecer lá. Show de prêmios LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas selecionou 45 empreendimentos direto dos principais incorporadores do país. E quem adquirir um imóvel até o dia 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis, além de receber um lindo presente de final de ano, poderá ganhar uma moto 0 km. Aproveite! Encontre o imóvel dos seus sonhos na LG Mota Imóveis. Acesse lgmotaimóveis.com.br. LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Siga no @LG Mota Imóveis. Mande uma mensagem para o WhatsApp 19. Esse é o código de área e o número 992619522. LG Mota Imóveis. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h02 em Campinas. Já vou dar aqui uma informação importante sobre o FECIM. FECIM, já vou falar sobre o FECIM. 18h02 em Campinas. Mensagem de áudio. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde toda a equipe aí da mesa. Eu sou o Wagner de São Gabriel. Nesse momento eu estou em Praia Grande. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ontem eu estava assistindo o jogo do Santos e Botafogo. Tinha um jogador lá pelo Botafogo, que eu não me lembro o nome dele, mas me lembrou muito um jogador que passou pela Ponte Preta, que tinha um apelido de Birimbau. Será que esse jogador é o mesmo que passou pela Ponte Preta e hoje está no Botafogo lá do Rio de Janeiro? Um abraço, boa tarde, boa noite já, Deus abençoe vocês aí. Caramba, hein? Será que é o Berimbau? E aí, CH, assistiu o jogo do Santos ontem com o Botafogo ou estava numa outra partida em CH? Não, é o Júnior Santos, é o mesmo. É o mesmo? É o Júnior Berimbau, tá no Botafogo, é ele mesmo. Então tá aí, o ouvinte queria saber, né? Queria tirar essa dúvida. Então tá aí tirada a dúvida, realmente é o Júnior Santos que está no Botafogo. Os jogadores passam por Campinas e depois rodam por aí, né? E aí, até esses dias o ouvinte perguntou aqui do novo Neymar, né? O Júlio Vitor. Até o CH tinha assistido o jogo, e eu também assisti o jogo, mas passou despercebido de que ele estava jogando no Náutico. E o Júlio Santos, apelido Berimbau, está com 28 anos. Ele que é de Conceição do Jacuípe, na Bahia. Júnior Santos, portanto, é o mesmo lá do Botafogo. Mais um ouvinte no ar. Ponte Pretano. Vamos dar uma acho que começa de novo aí, porque acho que cortou o nome dele, né? Vamos lá. Pessoal da Band, boa tarde, Leandro Negresse, Ponte Pretano. Vamos dar uma folga pros times aí, vamos falar da seleção, né? Essa história do Daniel Alves, eu lembro bem do Eli. O Eli sempre falava o seguinte: roupa velha você tem que tirar do guarda-roupa e jogar fora. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, você acaba usando ela e você vai sair mal vestido. É a mesma história. Se o Tite precisar repor no lugar do lateral direito, com o Daniel Alves que ele levou, ele não vai ter como fazer outra alteração. Automaticamente vai acabar saindo mal vestido. Essa é a minha opinião, hein? Tomara que não precisemos. Grande abraço. Valeu, um abraço, muito obrigado. Olha, o ouvinte perguntou agora há pouco sobre o gramado do estádio Moisés Lucarelli. Eu já tenho a informação, a Ponte não mexeu na drenagem.
não foi feita nenhuma reforma na drenagem, somente no gramado. O gramado foi reformado quase que total. Não foi total, mas reformou quase que total. Portanto, uma reforma grande no gramado do estádio Moisés Tucarelli, tá bom? Boa noite, Batista. Teve um ano de Copa que o Amoroso estava voando na Itália, mas acabou não sendo convocado por contusão. Eu não lembro que ano foi. Vocês lembram? Sei que ele iria dar show se jogasse. Abraço, Eloir Pianca. Bom, o Amoroso estava voando em 94, né? 94, o Amoroso realmente estava voando. E teve uma... No 94 ele estava no Brasil ainda, né? Estava no Guarani. Estava no Guarani. Ele está dizendo Copas posteriores, eu acho que foi a Copa de 98, né? Copa de 98 ou 2002, que o Amoroso estava voando, mas já estava atuando pelo, salvo engano aí, também não tenho aqui os dados abertos. Borussia. Mas acho que ele estava no Parma. Aí jogou na Alemanha, jogou num monte de lugar, Japão, né? Tem uma passagem pelo Borussia Dortmund espetacular na Alemanha, mas é aquele jogador que estava atuando já no exterior e deveria ter ido para essa Copa aí, que a gente pode pesquisar aqui. É, exatamente, né? Eu não sei se o ouvinte está falando quando ele estava voando aqui no Brasil, jogando pelo Guarani, e o Guarani seria campeão, né? Amoroso realmente estava voando, mas infelizmente teve uma contusão. O Guarani seria campeão brasileiro novamente. Novamente seria campeão brasileiro. Mas infelizmente a contusão acabou arrebentando com aquilo que precisava, né? Para que o Guarani precisava, era dependente do Amoroso. Olha, em 99, né? Ele jogou, o Amoroso jogou na Udinese de 96 a 99. Fez 103 jogos e marcou 42 gols. Depois ele foi para o Parma. Aí jogou de 99 a 2001 no Parma, 52 jogos e 18 gols marcados. E em seguida, ele foi para o Borussia Dortmund, de 2001 até 2004. Então, na Copa de 2002, o Amoroso estava arrebentando na Alemanha. Borussia Dortmund, ele é ídolo na Alemanha, com 89 jogos, 43 gols marcados. Portanto, deve ser então, né, essa Copa aí que o ouvinte falou. Deve ser a Copa de 2002, que o Felipão preteriu o Romário. O Brasil inteiro pedindo o Romário, ele não convocou o Romário. E o Amoroso, arrebentando na Alemanha, não convocou também o Amoroso. Mas ele foi lá e tirou o pedido. Ele ganhou a Copa. Claro que dependeu do talento de dois jogadores excepcionais. Ronaldo, o fenômeno, né, que marcou os gols, e o Rivaldo. Então esses dois jogadores estavam voando também na época, e o Felipão não convocou o Romário, não convocou o Amoroso, mas foi lá e tirou o pedido e ganhou a Copa. 18:09, um rápido intervalo e voltamos já aqui no Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Sofisticar Auto Vidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone
3342-7000. Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Antimosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica da Rádio Bandeirantes, Botafogo e Santos ontem no Engenhão, hein? O Botafogo com Lucas Perry no gol, Daniel Borges Esponte, depois Rafael, Adrielson, o argentino Vitor Cuesta, depois entrou em seu lugar o outro argentino Joel Carli e Hugo Neto, depois o argentino Renzo Saravia, Tietê, Gabriel Pires e Lucas Fernandes, depois Patrick de Paula, Júnior Santos, Esponte e Chefinho. O técnico é o português Luiz Castro. O Santos com João Paulo, Natan, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Camacho, depois Sandri, o uruguaio Rodrigo Fernandes, depois entrou o equatoriano Johan Julio e o argentino Carabajal, depois Tailson, Ângelo, depois Lucas Barbosa, Marcos Leonardo, depois Juan Seco e Luan. O técnico do Santos é Orlando Ribeiro. Apitou Braulio da Silva Machado, da FIFA de Santa Catarina. Vamos aos gols, hein? Lucas Fernandes aos 9 do primeiro tempo, 1-0 Botafogo. 7 do segundo tempo, de novo Lucas Fernandes, 2-0 Botafogo. E Tiguinho Soares a 25 do segundo tempo, o terceiro do Botafogo, hein? Público 28.130 e a renda 660.831. Agora o Botafogo luta por Libertadores e o Santos vai para a Sul-Americana. Botafogo 3, Santos 0. A ficha técnica aqui na Rádio Bandeirantes. Clinic Facilities. Higienização, limpeza técnica e jardinagem. Com 26 anos de história, aliamos tecnologia, inovação e experiência consolidada em clientes atendidos em todo o estado de São Paulo. Deixe a gente cuidar da sua empresa e agregar valor ao seu negócio de forma sustentável. Temos soluções flexíveis adaptadas ao seu dia a dia, com o melhor custo-benefício. Acesse clinic.com.br. Show de prêmios LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas selecionou 45 empreendimentos, direto dos principais incorporadores do país. E quem adquirir um imóvel até o dia 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis, além de receber um lindo presente de final de ano, poderá ganhar uma moto 0 km. Aproveite! LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Siga no @LG Mota Imóveis. O WhatsApp 19992619522. Esporte em debate na Bandeirantes. Carlos Batista. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra toda a linha de tintas Coral e agora com uma novidade. A Coral Antimosquito Bem-Estar. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Antimosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca. Ele possui a permitrina. O que é a permitrina? Permitrina é um ingrediente natural que age no sistema nervoso do mosquito. Mosquito da dengue, zika e chikungunya, repelindo os mosquitos e com proteção 24 horas por dia, por até 2 anos contínuos. Adicione Coral Proteção Antimosquito às suas paredes. À venda na Corbella. Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179.
ou então no site, anote aí, corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's. Pensou em tintas, pensou Corbela. Corbela. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Continue mandando para cá suas mensagens. 971021493 971021493. Mensagem no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Eu gostaria de saber se o Fecim fica, se não fica. Eu acho que ele é um bom jogador, mano. Pra atuar com o Luca, com o Elvis, com o Alisson, com o Leonardo, Felipe Amaral, Matheus Silva, Fábio Sanches, Igor Formiga e Arthur, e o Kaique França. Já já você saberá sobre o Fecim, tá? Dentro de instantes eu vou dar aqui a informação a respeito do Fecim. Se o técnico Hélio dos Anjos ficar com esse papinho furado de ser campeão, ele vai para A3 direto. Ponte Preta não é favorita nem em campeonato de bola de gude. A soberba procede à queda. Final do telefone 0944. Olha, o Hélio dos Anjos é um técnico rodado, experimentado, extremamente experiente. Ele não falaria isso se ele não achasse de verdade que a Ponte tem possibilidade de conseguir o título. Ele diz que a Ponte precisa de um título. E a Ponte já tem um título da Série A2, né? Antigamente não se chamava Série A2, mas o título que a Ponte tem até hoje é o título da segunda divisão, conquistado em 1969. E a Ponte, portanto, né, se ganhar a Série A2, ela vai ser bicampeã. Eu gosto desse pensamento de vitória, desse pensamento positivo. Entrar numa competição com esse pensamento. Entrar numa competição achando que vai participar apenas e tão somente pela grandeza da Ponte, assim como também o Guarani quando disputou a Série A2 do campeonato. Não dá para ficar pensando em campeonato de manutenção, né, gente? Isso é óbvio, pô. Campeonato de manutenção é a Série B do Campeonato Brasileiro, que com o passar dos tempos, o campeonato se transformou num campeonato dificílimo. Dificílimo. E mesmo não tendo os grandões para a temporada do ano que vem, o campeonato vai continuar difícil. ABC de Natal, Botafogo de Ribeirão Preto, Avaí, Chapecoense, CRB, Criciúma, Guarani, Ituano, Juventude, Londrina, Mirassol, Novo Horizontino, Ponte Preta, Sampaio Correia, Sport, Tombense, Vila Nova, Vitória e Ceará. Tá faltando uma vaga para ser preenchida. Provavelmente, né? Futebol prega muitas peças, mas convenhamos, vai ser muito difícil o Atlético se safar dessa. O Atlético Goianiense pega o América lá no Horto e ele tem que tirar uma diferença de 6 gols de saldo com o Cuiabá. Então vai ser muito difícil, né? Muito difícil, para não dizer impossível. Ele está 3 pontos atrás e mesmo o Cuiabá perdendo o jogo, o Atlético Goianiense teria que tirar uma diferença de 6 gols. Então vamos colocar aqui o Atlético Goianiense. Então o campeonato vai ser dificílimo, né? Pode colocar o Atlético, já foi. Não tira, né, Tigrão, a diferença, né? Não tira, não. E atenção, o para-brisa do seu carro está trincado. Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros, oficina especializada em reparos que conta com equipamentos de alta tecnologia para deixar o para-brisa novo de novo.
Mas se está quebrado mesmo, a Sofisticar troca, e em qualquer troca você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Eu disse em qualquer troca. É promoção Sofisticar Autovidros. Confira nas lojas, nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sabia que você pode ser atendido onde o seu veículo estiver? É serviço rápido e de qualidade Sofisticar. Precisou, chame pelo WhatsApp 11, é o DDD, e o número 964-290-680. É a Sofisticar Autovidros com atendimento para seguradoras e também fornecendo para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Quer ter a sua própria loja Sofisticar? Você pode. Saiba como pelo WhatsApp 11 964 290 680 e conquiste a sua. Siga no Instagram @Sofisticar Autovidros ou então confira mais informações no site sofisticarautovidros.com.br. Rádio Bandeirantes. Bom, você sabe, nós somos filhos da pauta. Então, atenção, comentaristas, filhos da pauta. 18h21, pautas sobre a Copa do Mundo no Catar. A Argentina é convocada com Messi, Di Maria e Dybala. O volante Lo Celso machucado foi o corte inesperado da semana. Estava todo mundo, imaginando de que o Lo Celso fosse convocado, mas infelizmente machucado, ele foi cortado. Talvez diagnóstico médico é de que ele não consegue a recuperação. Estamos aí às portas do início da Copa do Catar. Então é o seguinte, vamos analisar aqui, eu começo com você, Tigrão. Como que você acha que a Argentina vem para essa Copa do Catar? Repito, Messi, Di Maria e Dybala. Vem forte, Batista. Vem forte, vem para arrebentar. Tem aquele negócio aí daquele, não sei se é um jogo, É um recurso eletrônico aí que acertou nas últimas 2 ou 3 Copas aí. É um jogo Quem é que de seria o videogame. campeão? É videogame. Videogame. Mas como é que é isso aí, Batista? Explica aí pro ouvinte. É uma simulação, É baseado em aspectos técnicos e é o computador, Mais ou menos. Não sei se você lembra quando teve aquele jogo chamado Jogo do Século entre o Garry Kasparov e o computador. Salvo engano, Deep, o nome do computador. Então, um humano jogando contra um computador. E aí deu empate. O empate é considerado vitória para o desafiante. Então, como o desafiante era o computador, então a vitória foi do computador. Então, é um programa de computador que faz a simulação. Ele acertou os 3 últimos campeões do mundo, inclusive a Espanha, que talvez não se imaginasse que a Espanha fosse a campeã, a Rússia, e a Espanha foi. Não, foi na África do Sul. Na África do Sul, na Rússia foi a França. África do Sul, 2010 África deu do Sul. Espanha, 14 no Brasil deu Alemanha e 18, aí sim, na Rússia, Isso. que é a última Copa, aí deu França. E ela acertou as 3, Acertou as 3. E agora tá dizendo que vai ganhar quem? A Argentina. E quem você acha que eu sou? O Kasparov para brigar com o computador? A Argentina vem forte, cara. Vem para arrebentar. E o Messi sabe que é a última Copa dele. E ontem você fazia uma pergunta aí no Na Lata, quantos títulos o Messi tem e tal. Eu falei, um título, Copa América no Brasil. Copa América no Brasil agora aí, a última. E mais nada. Teve uma aí que você levantou aí, tá tudo bem, tá na estatística. Mas eu não sei nem que torneio é aquele. Que campeonato é aquele. Porque o campeonato é isso aí, é Copa Continental e a Copa Mundial.
Copa do Continente e ganhou. O Messi tem uma Copa América e tem títulos na base, estou falando como profissional. Ele joga muito, né? Seria uma homenagem do futebol mundial, se bem que eu não quero que ele seja homenageado nunca, porque se a Argentina ganhar, o Brasil não ganha. Mas seria uma homenagem do futebol mundial, seria um marco do jogador com a história que ele tem, fechar com chave de ouro a carreira em nível de seleção, ganhando o título mundial. E ele vai fazer tudo, todo o possível e imaginável. E a Argentina tem um time equilibrado, tem um time forte, tem um time que ostenta aí uma invencibilidade de mais de 30 jogos. Não é brincadeira, não. Bem forte. Agora, eu não coloco a Argentina como a maior favorita, apesar dela estar sendo apontada aí pela tecnologia e não por analistas vivos, humanos de futebol, como é o nosso caso. A gente analisa, mas nós somos ser humano. A gente erra, a gente às vezes tem visão míope, às vezes a gente comete muitos equívocos. Então, mas em algumas vezes a gente acerta também. Eu não coloco a Argentina como a maior favorita, mas eu a coloco como uma das 4 para levar, Batista. Oi, CH, para você, a mesma pergunta sobre a Argentina, como é que chega para a Copa? Muito forte. O Scaloni tem o grupo na mão, é um treinador da nova geração, deu um padrão muito forte defensivo para a seleção argentina, e a Argentina tem atacantes formidáveis, né? Messi, Di Maria, tem o Lautaro Martinez, que joga na Inter de Milão, joga um bolão, não é? O Dybala, que vem de contusão, o Di Maria também. Os dois chegaram a deixar a torcida argentina de cabelo em pé. O Messi também, são jogadores que machucaram aí em setembro e outubro e todo mundo ficou muito apreensivo. Então a Argentina, ela vem muito forte. E eu considero, sim, entre as 3 principais para a conquista do título. Eu coloco no bolo todo aí a França, o Brasil e a Argentina, e bem próximo a Espanha e a Alemanha. Bem próximo. Mas dá para botar a Bélgica nesse bolo aí? Eu também acho. Eu acho que também no bolo da Alemanha, no segundo escalão, né, Tigrão? No segundo escalão. Né? No segundo escalão. Mas... E parece que, para a alegria geral da zagueirada mundial, parece que o Lukaku não vai, né? Mas contundiu também. Eu não vi a lista final, me parece que vai convocar... Eu não vi. Machucado mesmo, ele está machucado, eles vão convocar mesmo machucado. Eu vou puxar aqui para ver se já tem a lista da Bélgica. Você já se imaginou marcando o Lukaku, CH? De jeito nenhum, cara. Eu já. Eu já me imaginei marcando o Lukaku. Eu e a minha 12 de cano cerrado. Tá louco, sai fora. Bom, seguindo aqui com a pauta, para a gente avançar aqui em seus filhos da pauta. Espanha convoca jogadores para a Copa. Luiz Henrique deixou de fora, Luiz Henrique é o treinador, né? Deixou de fora o zagueiro Sérgio Ramos e o goleiro De Gea. E aí? Sem 2 nomes aqui importantes, hein? Batista, o Sérgio Ramos já tinha pedido para não ser convocado, né? Ele meio que se aposentou da seleção espanhola e ele está em péssima fase, né? Se você assistir o Paris Saint-Germain... casado com a Shakira, o CH? Não, o ex-marido da Shakira é o Piqué. Piqué. Mas eles formaram dupla de zaga, né? Sim. O Sérgio Ramos, ele tá passando vergonha no Paris Saint-Germain. Se não é o Marquinhos, é a defesa mais vazada do campeonato francês. Negócio horroroso, lento pra caramba. Já foi um grande jogador, mas agora é um ex-jogador em atividade, só arrecadando lá no futebol francês. Seria o Sérgio Ramos o Daniel Alves da Espanha? Fácil. Facílimo. Então não vai fazer muita falta, Batista. E goleiro a Espanha tem, né? Então eu acho que chega forte. É um futebol muito organizado. É um futebol latino. Eu reputo o futebol espanhol, dentre os europeus, fora a escola Iugoslávia, né, da Sérvia, da Croácia,
que é um desdobramento da ex-Iugoslávia, é uma escola também que lembra o futebol sul-americano, futebol de toque, né? Futebol de jogadores com fino trato com a bola. Mas eu hoje coloco a Espanha, não sei se pela imensa quantidade de jogadores brasileiros que atuam lá nas mais diferentes divisões, não sei se pela questão, sei lá, talvez genética também, talvez de origem das raças, treinadores brasileiros que já atuaram por lá, eu não sei, é um conjunto de fatores, mas eu reputo a Espanha hoje como a seleção espanhola, como o futebol mais parecido, assim, que mais lembra o estilo de atuar da seleção brasileira. Aí alguém pode dizer, pô, mas o Tigrão está falando uma imensa besteira, porque os jogadores brasileiros da seleção brasileira hoje são todos europeus, né? Tem 3 do futebol brasileiro, nós já enumeramos eles aqui, 2 do Flamengo e 1 do Palmeiras. Everton Ribeiro, Flamengo, o Pedro do Flamengo e o goleiro do Palmeiras, o Everton. O resto é todo mundo da Europa, fora essa anomalia, de convocação, colocando assim, do Daniel Alves, que estava tentando não perder de toda a forma física lá no México. E agora, nas últimas semanas, treinando na equipe B do Barcelona. Mas, apesar da gente ter um time europeu, ainda tem a ginga, né? Ainda tem o drible, ainda tem, de repente, uma chaleira na bola, ainda tem uma canetinha, aquele futebol peladeiro. Nós não perdemos ainda de tudo o futebol peladeiro. Quando a gente vê o Neymar jogar, quando a gente vê o Vini Júnior jogar, né, alguns jogadores da seleção brasileira ainda praticam, ainda tem lampejos de pelada, porque o grande barato do futebol é a pelada. É o cara improvisar, é o cara não ficar muito escravo de esquema tático, de função tática dentro do campo, de uma mecânica de posicionamento. Esse é o grande barato. E o Brasil, infelizmente, perdeu muito isso, mas ainda tem um pouco. Como ele tem pouco, aquele que mais se assemelha a isso hoje, para mim, no continente europeu, é a Espanha. Portanto, não venhamos aqui a cometer nenhum tipo, né, de vacilo ou até, de repente, de diminuição injusta de potencial de qualquer equipe. A Espanha também chega muito forte. Batista. Oi, CH, pode falar. O Lukaku foi convocado, viu? Foi convocado. Ele estava machucado, o técnico Roberto Martínez convocou 26 nomes e o Lukaku está na lista dos Red Devils do Catar. Vamos completar a pauta aqui. A seleção brasileira viaja neste sábado rumo ao Catar com 5,5 toneladas na bagagem. Vai inicialmente para Turim. Quase 1.000 camisas, 30 quilos de farinha de mandioca, 92 itens de medicamentos estão na lista. Ô CH, que bagagem é essa, hein, velho? Ô louco, negócio realmente impressionante, 5,5 toneladas de bagagem. Na verdade, tem muita alimentação nessa história, né, Batista? Porque você não pode correr o risco. Seleção brasileira tem cozinheiro, tem chefe de cozinha. Eles não correm nenhum tipo de risco, por exemplo, de terceirizar a alimentação dos atletas. Isso já é antigo, mas a quantidade, o peso, a bagagem da seleção brasileira realmente merece matéria. É muita coisa, é camisa, chuteira, principalmente os alimentos, Batista. Mas vai comer só farinha, Batista? Só farinha. Você falou só de farinha? Não, são 92 itens, eu coloquei farinha aqui, porque é um negócio que chama atenção, entendeu? Mas... Eu achei pouca farinha, 30 quilos, hein? Você achou pelo tamanho da delegação, só 30 quilos de farinha é muito pouco, pô. Fizer meia dúzia de cuscuz lá, acabou a farinha. Calma, Jacan. Não, né? TH manja bem disso daí, dá uma média aí de uns 300 gramas de farinha per capita, por cabeça. É pouca farinha, aumenta a farinha aí, Batista. Mas eu acho que farinha, Tigrão, para alimentação de atleta deve ser bem pouco usada, viu? É só um chute, eu não tenho nenhuma informação. Mas é carboidrato, é o que eles gostam. São 300 volumes mas nem tudo entre que eles rouparia
vai poder, né? 300 volumes entre rouparia, medicamentos, insumos, equipamentos eletrônicos, de fisioterapia, de treino. Tudo visto e revisto com bastante antecedência de algumas viagens anteriores a Doha. Portanto, impressionante, hein? Olha o tamanho. Essa bagagem aí, É. vou falar para você uma coisa e você é testemunha ocular da história. Ela não chega nem nos pés do que vocês levavam lá na final do Torneio da Cana. Não, eu posso falar outra viagem também que não chega aos pés, a bagagem para Argentina. Ah, essa foi grande também, hein? Meu Deus! Bom, então é o seguinte, essa era a pauta para a gente debater aqui sobre Copa do Mundo hoje. E só para colocar aqui, né, a questão da finalíssima, o Tigrão não sabia dessa finalíssima. Finalíssima é um campeonato organizado pela FIFA, reunindo o campeão da América do Sul, da Copa América, contra o campeão da Europa. A Argentina meteu 3 na Itália, o jogo foi em Wembley e o Messi estava presente. Por isso que é o título que ele ganhou, além da Copa América. Eu sei que o campeonato é esse, mas é um jogo só, pô. Sim, é um jogo só. Jogo Igual só. tem a Supercopa aqui, que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, entendeu? Não vale Na Europa nada, né? tem muito isso também, né? Agora ganhou de quem? Ganhou da Itália. E a Itália foi pra Copa esse ano ou não? A Itália não foi pra Copa. Então tá bom, então o Messi só tem um título da Copa América no Brasil, que levou a Argentina para essa finalíssima que você tá falando aí. E também é coisa nova, recente, hein? Vê quantos títulos de finalíssimo o Brasil tem e quantos títulos de Copa América o Brasil tem. Nunca disputou isso aí, criaram esse monstrengo aí agora para caçar níquel, né? Acho que os italianos tomaram vinho a noite inteira e foram jogar contra o Messi, lá tomaram de 3. E aí aprenderam o caminho, sequer para a Copa do Mundo foram. E, aliás, faz muita falta a Itália, né? A Itália é uma tetracampeã mundial, cara. Não é pouca coisa, é muita coisa. É uma equipe que se vai e ganha, iguala, claro, ela ganhando o Brasil não ganha, igualaria o número de títulos do Brasil de 5 mundiais. Mas deu alguma coisa errada lá, o futebol italiano é muito competitivo, tem todo esse cartel, mas o campeonato italiano caiu muito, né? Hoje a grande liga da Europa é a liga inglesa, né? Foi campeão da Eurocopa. Pois então. Pois é, você vê como que tem uns contrassensos dentro do futebol? Aí ganha um campeonato interseleções na Europa, esse não é pouca coisa. É muito mais difícil do que ganhar a Copa América pelo nível dos times. E aí cai nas eliminatórias. Coisas do mundo da bola, como diria Brasil de Oliveira. E tem um detalhe importante, né? A Itália foi eliminada da Copa do Mundo pela Macedônia do Norte. Só que tem aí o adendo, o Tigrão já lembrou isso muito bem, que ganhar numa Eurocopa não é fácil, não. A Eurocopa, ela é tão difícil como uma Copa do Mundo, na minha modesta opinião. Só que aí foi até mais difícil. Aí foi para a repescagem, para a eliminatória da Copa do Mundo e perde para a Macedônia do Norte. Acontece. Acontece. Mas perder para a Macedônia Sabe o que é isso daí Norte, ou não? Não tem nenhuma explicação. Isso daí, excesso de confiança. O italiano olhou para o outro e falou assim, viu? Demos um vacilo, aí fomos para repescagem. Mas, peraí, Macedônia do Norte, todo respeito, hein? Não conheço o país, nunca fui lá, não tem detalhes, respeito o povo, a cultura. Tô falando de futebol. No futebol, a Macedônia do Norte é uma espécie assim do quê? Que no Brasil, se o Brasil fosse a Europa, a Macedônia do Norte estaria para a Europa, assim como o IB está para o Brasil, Ou a Venezuela nas eliminatórias, mais ou menos isso. Da Venezuela para pior. Quem da Venezuela evoluiu um pouquinho, né? Mas é uma zebraça. E vou dizer para você, a Copa do Mundo fica muito mais pobre sem a Itália. Mas, depois do que aconteceu com a gente em 1982, eu vou dizer para os amigos que não estou chorando muito, não,
apesar de ter um pouquinho de sangue italiano aqui dentro de mim. Ô Tigrão, responda aqui para o Zanon do Taquaral, nosso ouvinte. Grande Zanon. Boa noite, Batista. Quais são os 4 que o Tigrão disse favoritos para conquistar o Mundial? Então responda aí para o Zanon. Não, eu não disse que chegam às finais, né? Porque você tem cruzamento aí, não dá para dizer que os 4 chegam. Eu estou dizendo favoritos ao título, né? Eu coloco... Claro, o Brasil é sempre favorito, sempre. Argentina, Espanha e França. Aí, muito próximo desse bloco aí, muito próximo, a Alemanha e a Bélgica. E o jogo de videogame, que é o FIFA 23, chegam às quartas de final, de acordo com o jogo, Holanda, Argentina, Alemanha, Brasil, Estados Unidos, França, Portugal e Croácia, com Argentina e Brasil se enfrentando em uma das semifinais. E diante dos adversários colocados na simulação do FIFA 23, a outra seria composta por Portugal e França. Portanto, os 4 apontados aqui pelo FIFA 23, Argentina e Brasil de um lado, um vai ter que matar o outro na semifinal, e Portugal e França no outro lado. Se essa projeção estiver certa, e ela é teoria também, né, gente? É teoria, é computador, é análise de dados e tal. Eu não me meto muito com esse negócio aí, não. Mas se ela estiver certa, já está, então, pré-determinado, já está escrito nas estrelas que nós não teremos uma final europeia e nem uma final sul-americana. Porque se passa Brasil e Portugal, né? América do Sul e Europa. Se passa Argentina, quem que ele falou que pega Portugal aí? França e Portugal. França. Então pode dar Brasil e França, pode dar Brasil e Portugal, pode dar Argentina e Portugal, ou pode dar Argentina e França. Seriam grandes finais, grandes finais. Aliás, eu sonho com uma final entre Brasil e Portugal. Por toda a ligação entre os povos, pela identificação, pela língua. Apesar do ouro todo que eles levaram embora, tal, eu já perdoei tudo isso aí. Já perdoei, meu avô veio de lá, veio pobre. Tudo esse veio de lá com 50 anos, meu avô paterno. Todo o ouro que eles levaram lá no período colonial, Tigrão. Aí enforcaram o Tiradentes, eu já esqueci tudo isso aí. Porque a gente tem sangue português e eu gostaria muito de ver uma final entre Brasil e Portugal, desde que desse Brasil para a gente se vingar deles em 1966, quando eles eliminaram o Brasil, depois de dar muito pontapé no Pelé, que saiu de maca, e saiu carregado depois da maca até o vestiário, e Portugal do Eusébio meteu 3-1 no Brasil. 3-1. Né? O único jogo, e o Garrincha não jogou, o Pelé jogou. E nesse mesmo Mundial, aqui não estou com o Google aberto, aqui é data Tigrão. É assim, ó, o Brasil estreou, eu ouvindo pelo rádio, não tinha televisão, em 66, eu tinha 9 anos de idade, o Brasil estreou num dia de semana à tarde e ganhou o jogo por 2-0, ganhou da Bulgária. Sabe quem que fez os gols, Batista? Quem? Um do Pelé e um do Garrincha, ambos de falta. Ah, vá. Vai vendo como é que era o negócio. E depois o Brasil sucumbiu diante da Hungria, 3-1, e de Portugal, 3-1. E é a única Copa de todas que o Brasil disputou, e o Brasil é o único país que nunca esteve ausente de uma Copa do Mundo, mas essa aí de 66, em que não levaram o Ademir da Guia, que voava na época, foi a única que o Brasil foi eliminado na primeira fase. Oi, Batista. Não, é importante a gente salientar que Portugal também é uma grande seleção, vem com uma grande safra de jogadores e a maioria fazendo sucesso e jogando nas principais forças do futebol europeu. Só não vai ter, e uma pena, a gente lamenta muito, o Diogo Jota, que joga no Liverpool, um jogador extraordinário. E é a 5ª Copa do Cristiano Ronaldo. Se é a última do Messi,
provavelmente vai ser a última do Cristiano Ronaldo. Então Portugal também entra, só para concluir, Tigrão, é certeza que Portugal vai chegar na Copa do Mundo muito forte. Fez uma bela campanha na eliminatória. E vem bem dirigida. Nessa resenha, desculpa, CH, conclua, CH. Não, já concluí, Tigrão. Tá concluído? Então é o seguinte, eu queria que um dos dois, eu acho que o Batista já está com a pauta de Copa do Mundo encerrada, que um de vocês dois me desse essa informação que eu não tive tempo de pesquisar hoje, se os feiticeiros curaram o Mané. Mas não tem como saber, ué. Isso aí tem que esperar, né? Eles vão fazer os trabalhos e aí na Copa do Mundo é que nós vamos saber se ele vai entrar em campo ou não. Então tem que aguardar, como diria o guru, que fica lá no cume da Serra do Japi. Mas então o Mané vamos vai aguardar. O Mané vai. Vai. Não sabemos se ele joga. A outra pergunta que não quer calar, os feiticeiros vão junto? Olha, só para não ficar sem a informação, o jogo do computador contra o Kasparov foi em 1996. O computador chamava Deep Blue. E foi na Filadélfia. E a máquina, portanto, venceu o campeão mundial de xadrez, acho que o maior da história, né, de todos os tempos, o Kasparov. Homem contra máquina. E a maior Black Friday de ferramentas já está acontecendo. A Anhanguera Ferramentas chega com grandes ofertas e com as melhores marcas. Eu tenho aqui 2 ofertas imperdíveis para você. Se você está precisando de um cabo flexível para facilitar suas instalações elétricas, eu indico o cabo Flex 2,5 da Sil. É ideal para você. Cabo flexível Flexil, rolo com 100 metros, em diversas cores, está por apenas R$ 169,90 à vista. E a outra dica é a Serra Mármore da Makita. Ela já vem acompanhada de 2 discos para você já sair pronto para trabalhar nos seus projetos. É só na Black Friday, você vai da Anhanguera, ela sai por apenas R$ 389,90 à vista. Então, só na Black Friday da Anhanguera, você leva para casa esta dica que eu estou dando para você, Serra Mármore Makita, por apenas R$ 389,90 à vista. É imperdível. E não esqueça, hein? A Anhanguera cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Aproveite a Black Friday. A Anhanguera Ferramentas. Lojas em Campinas. Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Em Jundiaí. Na Avenida 14 de Dezembro, 1501, Vila Mafalda. Em Limeira. Francisco da Andréia, Avenida Francisco da Andréia, 6.667, Porto Real 2, bem próximo ali do Estádio Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 49 minutos em Campinas. Quero mandar um grande abraço aqui para o Cleiton. Cleiton da Campinas Celulares. O Cleiton está dizendo aqui que hoje, dia 11 do 11, a Campinas Celulares, que é nossa parceira comercial, tem aqui um merchan feito pelo CH no Nossa Área, programa que vai para o ar de segunda a sexta-feira, das 11h30 até o meio-dia. Hoje, a Campinas Celulares está completando 13 anos. Parabéns, hein, Cleiton? Cleiton é um guerreiro, um lutador. Ele é um batalhador. Começou do zero. E ele está me dando aqui a informação que está inaugurando hoje uma loja no Shopping Eldorado, em São Paulo, em frente à entrada do segundo subsolo. Esse Shopping Eldorado, em São Paulo,
é considerado o the best, é o top dos tops. A loja que consegue colocar nesse shopping, ela praticamente abre todas as portas de todos os grandes shoppings do Brasil. E a Campinas Celulares, portanto, a partir de hoje, está inaugurada no Shopping Eldorado, em São Paulo. Valeu, Cleiton, um grande abraço para você, parabéns, amigo, pela luta, pela batalha e pela conquista. Hoje, Campinas Celulares completando 13 anos. 18h50, intervalo e voltamos já. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. E no mês de novembro e dezembro, a Aeropisos separou mega ofertas para você. Porcelanatos a partir de R$ 49,99. Pisos a partir de R$ 17,99. Argamassas a partir de R$ 9,99. São 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19983150103. Aeropisos é o lugar. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Clinic Facilities, higienização, limpeza técnica e jardinagem. Com 26 anos de história, aliamos tecnologia, inovação e experiência consolidada em clientes atendidos em todo o estado de São Paulo. Deixe a gente cuidar da sua empresa e agregar valor ao seu negócio de forma sustentável. Temos soluções flexíveis adaptadas ao seu dia a dia, com o melhor custo-benefício. Acesse clinic.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h53 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá suas mensagens. Você que é bugrino, nós estamos perguntando sobre essa questão aí do pacotão, que o Guarani está pretendendo trazer do CSA. Se você concorda, o que você acha, qual a sua opinião? E para os pontepretanos, Matheus Silva e Fábio Sanches, se essa é uma boa dupla de zaga para a Ponte Preta em 2023. Opine, 971021493. Informação do FECIM. Passei o programa inteiro falando que eu traria a informação do FECIM e a informação não é boa para os pontepretanos. O FECIM já acertou com o time da Coreia do Sul e não ficará na Ponte Preta. O FECIM tinha contrato com a Ponte Preta até o final da Série B. Ele pertencia ao Corinthians, mas o contrato dele também estava vencendo com o Corinthians. Nem sei se o Corinthians levou alguma coisa, acho que não. Ele provavelmente ficou com os direitos livres para fazer qualquer negociação. Então o FECIM vai para a Coreia do Sul. Ele não ficará na Ponte Preta. Notícia, né, o CH? Notícia ruim aí. Daqui a pouco os comentaristas podem opinar, o Tigrão também, sobre essa questão do FECIM. O Ponte Pretano estava alimentando a possibilidade de permanência. A Ponte Preta não tem condições de concorrer com o mercado estrangeiro. Proposta da Coreia do Sul é mais ou menos o que está acontecendo aí com o Yuri Tanque, jogador do Guarani. Não tem como concorrer. É uma situação complicada.
No caso do Yuri Tanque, o Guarani tem a segurança do contrato. No caso do Fecim, não. O contrato venceu e o Fecim concluiu aquilo de compromisso que ele tinha com a Ponte Preta. Então o Fecim, Tigrão, não ficará na Ponte Preta para a temporada 2023. A Ponte está apostando aí na possibilidade do Gui Pira para substituir o Fecim. O que você acha, hein, Tigrão? Alô, Tigrão? Batista, não tem termo de comparação, né? Pode ser que o Gui Pira, Gui de Guilherme, Pi de Piracicaba, Gui Pira, pode ser que ele venha e seja o novo Tuta, o novo Lúcio Bala, o novo Mosca. Pode ser. Mas o Fecim é uma realidade. E o Gui Pira é uma aposta. Eu lamento, mas eu acho que a Ponte chegou até o limite. Não dá, não adianta também entrar em leilão, nem fazer loucura e depois não conseguir honrar os compromissos. Mas seria bom que o Fecim continuasse, não é nenhum super craque, mas estava encaixadinho aí no esquema tático do Hélio dos Anjos. Agora, eu não posso dizer, você vai vir o Gui Pira. Eu vou ter que esperar o Gui Pira, que eu vi muito pouco. O CH está na escuta, não? Não está na escuta, assim que entrar na escuta, ele também pode opinar com relação a essa questão do Fecim. Bem, ouvinte participando conosco, mandando aqui mensagens pelo 971021493. 971021493 para você opinar sobre os temas do dia ou então qualquer outro tema que você queira participar aqui também dando a sua opinião, tá bom? Muito obrigado para todos mandando aqui mensagens pelo WhatsApp 971021493. Corbela Tintas, a parceira do pintor, é onde você encontra toda a linha de tintas Coral e agora com uma novidade. A Coral Anti-Mosquito Bem-Estar. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor, que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca. Ele possui a permitrina. O que é a permitrina? Permitrina é um ingrediente natural que age no sistema nervoso do mosquito. Mosquito da dengue, zika e chikungunya, repelindo os mosquitos com proteção 24 horas por dia, por até 2 anos contínuos. Adicione Coral Proteção Anti-Mosquito às suas paredes. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap. Anote aí. 3307-4179. 3307-4179 é o WhatsApp da Corbela. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Pensou em tintas, pensou Corbela. Corbela. Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mensagem de ouvinte no ar, mensagem de áudio, ouvinte participando, ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista, boa tarde. Boa tarde, Batista, equipe campeã da Band. Uma pergunta, o Guarani tinha quase 40 jogadores e até agora só dispensou 7. Será que não vai subir mais ninguém nesse ônibus? Silvio Subaré. Abraço, Silvio, muito obrigado pela sua participação. Acho que a barca é maior do que isso, né, ô Tigrão? O que você acha? O ouvinte quer saber. A impressão de que a barca é maior do que essa aí de 7 jogadores que até agora o Guarani não renovou os contratos. A Ponte. Aliás, a Ponte, desculpa. A Ponte, ele falou Ponte, o nosso ouvinte falou Ponte. Isso, é. Ah, é maior, né, Batista? Eu vou dizer para você que essas vans grandonas aí de fazer transporte escolar, não cabe todo mundo, hein? Tem que ser 1,5. Ouvinte participando conosco, mensagem no ar da Bandeirantes. Batista, quem são os jogadores
do CSA que estão para vir para o Guarani. É Geraldo aqui do Garcia. Uma boa noite a todos aí. Valeu, Geraldo. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Eu até relacionei aqui esses jogadores, né, do CSA pretendidos pela equipe do Guarani para que os nossos comentaristas pudessem fazer uma análise. Então, além do Lucão, que é zagueiro, o meia Gabriel, volante Giovani e atacante Lucas Barcelos. São esses os jogadores pretendidos pela equipe do Guarani e que disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro e o CSA foi rebaixado. Então é o seguinte, olha, o lateral direito Lucas Marques tem 24 anos. Ele tem acordo bastante encaminhado, esse é o que está mais próximo. Neste ano ele fez 35 partidas pelo CSA com 3 gols e 1 assistência. Gabriel, esse é meia. Gabriel, meia, volante Giovani e atacante Lucas Barcelos. Esses 3 têm contrato com o CSA até o fim de 2023. Então não é tão simples assim, né? Porque talvez o CSA queira fazer dinheiro na sua, entre aspas, mercadoria. A tendência, claro, é evidente, como o time foi rebaixado, vai sofrer aí uma reformulação. Mas tem contrato vigente e aí o Guarani terá que negociar com o CSA. O Gabriel tem 32 anos, atuou no CSA nas 3 últimas temporadas, disputou 117 jogos, marcou 6 gols e deu 9 assistências. Jogador formado no Bahia, teve passagem também pelo Flamengo em 2013 e 2017. Título da Copa do Brasil em 2013. E o Giovani tem 33 anos, defendeu o CSA nas 3 últimas temporadas, 142 jogos, marcou 5 gols e deu 3 assistências. E tem passagem também pelos clubes Cuiabá, Vila Nova e Goiás. O Lucas Barcelos, jogador de 24 anos, disputou 49 partidas pelo CSA em 2022, é atacante, marcou 12 gols e deu 2 assistências. Ele que foi formado na base do Fluminense. Jogador realmente interessante, né? 12 gols é um número bastante considerável. 12 em 49. Então é um goleador. Talvez Guarani devesse olhar um pouco mais acentuadamente para esse jogador. Ô, CH, responda por favor aqui a questão do Fecim, né? Eu dei aqui a informação, a Ponte esgotou a negociação, não tem mais aonde ir e o Fecim já definiu a sua vida. Ele vai jogar na Coreia do Sul e a negociação com a Ponte está encerrada. O contrato dele terminou no final da Série B, ele pertencia ao Corinthians, mas o contrato dele com o Corinthians também estava sendo encerrado neste ano. Então o Corinthians provavelmente deve ter liberado o jogador, né? Porque o Fecim não estava nos planos do Corinthians e ele acertou com a Coreia do Sul. Vai fazer falta na Ponte Preta em CH? Vai fazer falta, ele é uma realidade, um jogador que nesta campanha ajudou demais. Eu lamento muito essa informação, lamento pela Ponte, não lamento pelo atleta, que com certeza vai para a Coreia fazer um belo contrato, financeiramente deve, eu estou colocando no condicional porque eu não tenho o número, mas deve ser vantajoso para ele. O futebol da Coreia não tem tanta competitividade assim, mas financeiramente, em alguns casos de transferência, é bem mais estruturado que o Brasil. Que ele seja feliz, mas na Ponte ele vai fazer muita falta, Batista. Inclusive essa proposta aí, ela não é de agora. O Fecim já tinha recebido essa proposta, até teve um jogo, acho que foi contra o Criciúma, que ele não atuou, ele estava atrás dessa movimentação, né, dessa transferência, mas, enfim, ele terminou. Pelo menos terminou a Série B, concluiu o contrato com a Ponte Preta
E aí depois, definitivamente, ele resolveu a situação dele, até porque a Ponte não tinha mais condições, não tem como vai concorrer com o mercado internacional. A Ponte está catando dinheiro aqui e ali, né? Eu já dei nesse programa a informação e volto a repetir. A Ponte conseguiu uma liberação na CBF, o Vanderlei Pereira, ex-presidente da Ponte, está cobrando uma dívida, um empréstimo que ele fez para a Ponte Preta e bloqueou as cotas da Ponte na CBF. A Ponte conseguiu eliminar e reduziu, bloqueou 100%. A Ponte, através do seu departamento jurídico, foi competente e conseguiu uma redução para 10%. Então, 10% ficarão retidos na CBF, mas a Ponte receberá. Ainda não está liberado, porque tem um trâmite, né? O juiz, isso aí tem que tramitar e tal, e aí a CBF vai receber o comunicado do juiz dizendo que pode liberar os 90%. Então, a Ponte não tem condição de concorrer com mercado nenhum estrangeiro. E Batista. aí, o Fecim, portanto, né, vai ganhar lá os seus dólares, tudo bem, e a Ponte vai ter que arrumar na sua criatividade um outro jogador que possa suprir essa ausência. Pois não, Tigrão? Não, fiquei aqui pensando, a equipe que estaria cogitando aí de levar o Yuri Tan, que não é da Coreia do Sul também? Sim. Seria o mesmo observador? Ah, veio provavelmente. Conhecer uma das cidades mais lindas do mundo, que é Campinas, viu um jogo da Ponte, um do Guarani, e falou, leva do Guarani, leva Yuri Tanque, não? E Ponte Preta leva Fecim. Seria o mesmo cara? Na mesma semana ele viu os dois e indicou? Pode ser, né, Batista? Mas na Coreia do Sul ele fala assim igual japonês ou Tigrão? A língua é parecida, né? Coreano é parecido com japonês? Assim também? Você tá mexendo num vespeiro aí imenso, hein? Não, eu digo o estilo da língua, né? Eu digo apenas a... Sim, eu não falo nenhuma das duas e não entendo nenhuma das duas, mas, né, tudo no extremo oriente, né? Coreia, Japão, né? China. Então a gente faz uma brincadeira de muito amor aqui. É igual a minha nora, né? A minha nora Nerissa, ela é filipina. Esposa do Carlos Henrique Batista, o Rick Batista. E como que ela chama você, Batista? Ela me chama de Carlos. Mas como que ela fala? Imita ela. Eu não sei imitar, né? Eu não tenho o dom que você tem, né, de fazer essas imitações. Mas eu acho interessante quando alguém que não a conhece e me conhece comenta: poxa, o seu filho é casado com uma japonesa? Então, ela é filipina. Não tem nada a ver com japonês. É a mesma coisa o cara confundir aqui argentino com brasileiro, né? A capital do Brasil é Buenos Aires? Não é Buenos Aires. Você tá com brincadeira. É que vou fazer uma pergunta assim de curiosidade carinhosa. Puxa, ela é chinesa, é japonesa, é filipina, vietnamita, é coreana. Eu falo assim, puxa, que bacana, rapaz, eu adoro a Ásia. O seu filho é casado com uma asiática? Puta, aí você não erra. Aí você consegue tangenciar sem se comprometer, né? E eu já fui na Ásia, você sabe, né, Batista? Sim, foi na Ásia. Conheceu a China? Com a China, fiquei 10 dias lá. Gostei, hein, Batista? Olha, o ouvinte está dizendo aqui, o final 0197... Fecim tá mais do que certo, vai fazer o pé de meia dele. Fez seu papel digno na macaca e ele vai fazer o pé de meia. Correto. Acho que o ouvinte está com a razão, né? Carreira é muito curta, surgiu a oportunidade e ele tem mais que fazer isso mesmo. Concluiu o contrato digno, como colocou aqui o nosso ouvinte, e aí vai fazer o pé de meia, pegar lá os dólares na Coreia do Sul. Boa sorte para ele. Boa sorte. Vestiu com dignidade a camisa da Ponte. É uma pena que esteja indo embora.
E eu falo isso daqui com a maior humildade do mundo para dizer que o Fecim me enganou no bom sentido. Eu critiquei muito o Fecim no começo dele na Ponte, achei que não ia virar nada e ele se superou. E eu já várias vezes aqui nesse microfone, e o Fecim sabe disso, e o nosso ouvinte sabe disso, eu disse, ó, tá aí uma surpresa positiva. Esse cara evoluiu, se superou, cresceu muito e foi muito importante aí nesses últimos dois campeonatos para a Ponte, porque ele é um cara eclético taticamente, muito versátil e principalmente com a chegada do Hélio dos Anjos ele cresceu demais. Com o Gilson, a instabilidade foi muito grande, muito grande. E certa vez o Gilson Kleina, no final de uma temporada que ele ficou, né? O Gilson salva a Ponte no Campeonato Brasileiro da Série B de 2021 e continua em 2022. E aí estava indo muito mal no Paulista, e aí perdeu de 3-0 para o Guarani no derby e foi demitido. Mas numa conversa informal, um encontro casual meu com o Gilson Kleina, ele perguntou de alguns jogadores que estavam ainda na Ponte e que não tinham, isso em 2021, e que não tinham a situação definida para 2022. E um dos jogadores que o Gilson me perguntou se ficaria com o Fecim, e eu disse, olha, pelo que ele mostrou até agora, não. Mas ele tem potencial, e você, o que acha? Aí o Gilson Kleina disse, ele vai crescer muito. Estava certo o Gilson Kleina. É que o Fecim chegou na Ponte com aquela dificuldade, você se lembra, com um problema familiar gravíssimo, de ter perdido um irmão jovem, estava abalado, estava meio deprimido, demorou um pouquinho para ele recuperar a alegria de desenvolver a profissão dele, e depois bem posicionado no campo, depois não sendo aquele jogador, né, que fica lá indo ter que buscar a bola da mão do goleiro, jogando do meio para frente, mas recompondo sem a bola, usando às vezes a beirada do campo, às vezes mais próximo da grande área, ele finaliza bem e o Fecim se recuperou. Ele vai fazer falta, mas a Ponte com certeza vai ter inteligência e boas informações para repor o Fecim que cresceu muito. E não adianta. Como é que você vai competir na situação financeira atual da Ponte com quem chega e oferece um salário em dólar para o jogador? É muito difícil. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. A Aeropisos, 30 anos, atendendo Campinas e região sempre com os melhores produtos para acabamento perfeito de sua obra. E uma equipe de profissionais altamente treinados. A Aeropisos tem grande variedade em estoque e pronta entrega. No mês de novembro e dezembro, você encontra mega ofertas porcelanatos a partir de R$ 49,99. Pisos a partir de R$ 17,99. Argamassas a partir de R$ 9,99. Sempre as melhores condições de pagamento. Entrega rápida para Campinas e toda a região. Visite a Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Na John Boy do Lope, número 8.200, Satélite Íris. Na Armando Federico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E na Avenida das Amoreiras, 4.079, no bairro Vila Rica. Siga no Instagram, @Aeropiso. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. O ouvinte está dizendo aqui, Formiga não pode ir embora. Formiga vai permanecer, né? Formiga já está tudo certo, vai permanecer. Assim como também outros 9 jogadores. São 10 no total. A Ponte mantém a sua espinha dorsal para a disputa da temporada de 2023, começando com a Série A2 do Campeonato Paulista, depois Copa do Brasil, aliás, simultâneo, né? A Copa do Brasil com Série A2 e depois a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma informação rápida aqui, não tem nada a ver com o futebol de Campinas, aqui da região, mas
nós comentamos aqui sobre aquele julgamento que teria na CBF do caso envolvendo o Vasco e Sport. O Sport foi punido e, pasmem, nunca aconteceu isso no futebol. Você se lembra que nós comentamos aqui que normalmente o time é punido, mas os pontos não vão para o adversário. Pois bem, os fatos foram aqueles ocorridos lá na Ilha do Retiro, quando um jogador do Vasco atirou uma cadeira, a torcida do Sport, irritada, invadiu o gramado, inclusive um torcedor ficou tentando chutar ou chutou uma bombeira que estava no chão caído. O Vasco foi punido também, né? Não só o Sport. O Sport foi punido por esses incidentes com o Vasco. O Sport pegou 8 jogos com portões fechados, mais R$180 mil de multa e perda do ponto do empate. O Vasco não foi punido. O Vasco foi declarado, pasmem, os senhores, foi declarado vencedor por 3-0, ganhando mais 2 pontos. Cabe recurso, mas neste momento, né, o Vasco está subindo, ou subiu no Campeonato Brasileiro da Série B em 3º lugar. Com esses 2 pontos, o jogo terminou empatado, ele ganhou mais 2 e, portanto, sobe em 3º. Então, como comentamos aqui, eu lembro que nós dissemos, é o seguinte, se o Vasco não ganhar do time do Ituano, sobe o Ituano, mas quem vai dançar é o Bahia, porque a CBF não vai dar os pontos para o Vasco. Sim, a CBF deu os pontos para o Vasco. É o poste mijando no cachorro, o negócio tá tudo invertido. Quer comentar alguma coisa sobre esse episódio aí, você que foi mais incisivo em CH? Olha, para você ter uma ideia, você se lembra recentemente aí, quando teve invasão na Arena do Grêmio, que quebraram até o monitor do VAR. Você lembra disso ou não? Lembro. Sabe o que aconteceu com o Grêmio? Só a parte norte da Arena do Grêmio ficou interditada para torcedores. Uma vergonha isso, uma vergonha. E você parou para pensar, se o Ituano tivesse vencido a partida, o que ia acontecer ou não? Olha, a confusão seria imensa, hein? Seria Você já pensou se tivesse acontecido isso? Ia sobrar pro Bahia. O Vasco ia subir no tapetão, cara. Só a vergonha. Ia tirar o Bahia. Subiriam Ituano e Vasco. Mais Grêmio e Cruzeiro. Eu acho isso um episódio absolutamente vergonhoso. Eu não tenho, acompanho aqui há muito tempo, também não tenho memória de elefante, cometo as minhas falhas, mas eu não me lembro de ponto creditado, eu lembro de ponto tirado. Jogador irregular, dívida com um clube que acaba indo o processo para a FIFA, dívida com o jogador, que o jogador recorre à FIFA. Aí o clube perde ponto. Mas um perder e o outro ter o crédito, eu não me lembro de nenhum. Eu usei esse termo aqui. Não existe nenhuma jurisprudência no direito desportivo, na justiça desportiva, firmada nesse sentido. Olha, uma coisa triste, vergonhosa, que tira totalmente a credibilidade da justiça desportiva brasileira, e eu não vou aqui me estender no assunto, porque talvez eu cometa alguns excessos. Mas uma vergonha, isso que eu quero dizer. Eu, como alguém que milita no esporte indiretamente, na crônica esportiva e no futebol, me sinto envergonhado com tudo isso. Eu fico com a sensação que esse julgamento foi adiado. Era para ele ter ocorrido antes do jogo em Itu. Antes do jogo em Itu. Para mim estava tudo certo, as cartas já estavam marcadas, e aí esperaram o jogo. Bom, se perder, Vasco perder, decidimos aí o que vai fazer, mas está aqui, ó, sentença está dada. Mas vamos esperar o jogo. E aí, para bater no peito, tá vendo? O Vasco subiu dentro do campo.
Subiu na moral. Ainda assim, nós demos os pontos e daríamos em qualquer situação. Então, eu acho que isso cheira muito mal, tá? Primeiro, o adiamento do julgamento para depois da decisão, para conhecer o resultado. É muito triste tudo isso daí, e é por isso que, às vezes, o torcedor opta por ir passear no shopping ou no bosque, ou andar de pedalinho na Lagoa do Taquaral, e não vai no estádio de futebol. Um rápido intervalo, 19h20, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Sofisticar Auto Vidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia, ajude o Guarani e concorra a 10 camisas oficiais da Seleção Brasileira tamanho G. Sorteio dia 12 de dezembro. E tem promoção de final de ano. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas e aproveite 12 meses para curtir o Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão em 2023. E ainda pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Sócio campeão forte, time forte, seja sócio campeão. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. A maior Black Friday de ferramentas que você já viu. A Anhanguera chega com grandes ofertas e com as melhores marcas. É hora de você comprar aquele equipamento que você tanto precisa. Aproveite a Black Friday da Anhanguera, do dia 7 a 30 de novembro. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. E olha, esse negócio aí do Vasco, né? Me ocorreu aqui um conto do Machado de Assis. Com tudo isso que está acontecendo, né? Sei lá, parece que o mundo tá de ponta cabeça. E o Machado de Assis, que escreveu esse conto, O Alienista, em 1882. O cara era visionário, né? Se a gente transportar isso para os tempos atuais. Nesse conto... Esse livro aí, Batista, você foi na noite de autógrafos, né? No lançamento. Esse conto, né? Que depois virou um livro reunindo contos... O Machado de Assis fala do Dr. Simão Bacamarte, um médico bem-sucedido e tal, conquistou muito respeito na carreira, na Europa, no Brasil, retornou para a cidade natal dele, Itaguaí, cidade do Rio de Janeiro. E aí ele fez uma dedicação obstinada aos estudos de psiquiatria para tentar entender o que se passava na cabeça e tratar os casos de loucura na cidade. Ele construiu um manicômio chamado Casa Verde, com o objetivo de abrigar todos os loucos da cidade e região. O local, em pouco tempo, ficou cheio e ali eram muitos casos de loucura e tal, e também somava-se os desvios sociais, aqueles que não se enquadravam nos padrões esperados pela comunidade. E o Simão Bacamarte criou um método, um protocolo, e quem não se enquadrava no gabarito dele era considerado louco.
E o negócio complicou, porque depois de 75% da população ser internada, a cidade ficou num clima tenso, né? Inclusive as autoridades preocupadas, o prefeito, o delegado, juiz, o padre, ficaram com medo porque o negócio estava indo, daqui a pouco ia chegar neles. E aí o doutor Bacamarte teve que rever a sua teoria, porque a pressão em cima dele foi muito forte e até o apoio da população junto o eleitorado, né, formando coro para derrubar o protocolo do doutor Simão Bacamarte. Acuado, ele teve que recorrer e, assim, observando as cláusulas, tentando cortar as cláusulas, reduzir os freios e contrapesos, chegou a uma conclusão. O certo virou errado, o errado virou certo, e com o apoio das autoridades e da maioria da população. Então, se a maioria das pessoas apresentava desvios e não seguia os padrões de personalidade, então o anormal passava a ser quem representava o modo perfeito de estar no mundo, ou seja, ele. Aí o que o doutor Bacamarte fez? Deu alta para todos os pacientes e ele se internou no manicômio pelo resto da vida. O conto é longo, mas dá uma noção, basicamente. Então nós estamos tentando imaginar uma coisa certa, mas o certo virou errado. Então, eu acho que nós é que somos os loucos e temos que ser internados, viu, Tigrão? Ô Batista, que ano que foi isso aí? 1888. O Bacamarte sabia tudo o que ia acontecer em 2022. E agora, aliás, 1882, o conto chama O Alienista. E agora, vem aí o Na Lata. Responde na lata. Neste sábado, contra o Avaí, Diego Ribas vai se despedir do Flamengo. Após 7 temporadas, aos 37 anos, Diego encerra sua carreira vencendo títulos por Santos, Porto, Juventus, Atlético de Madrid e Flamengo. E aí, CH, Diego Ribas, subestimado ou superestimado? Superestimado. E para você ganhou todos esses títulos, mas jogou num super time. Superestimado para mim. Superestimado para o CH e para você, Tigrão? Subestimado. Jogou muita bola. Merecia ter vestido mais vezes a amarelinha. Já falamos desse assunto aqui na pauta Copa, mas vale a pena repetir, né? Scaloni confirma a Argentina com a presença de Dybala, além de estrelas como o Messi e o Di Maria. Os nossos rivais estão entre os favoritos da Copa? Tigrão? Sim. E para você, CH? Sim. O GP Brasil completa 50 anos na Fórmula 1 neste domingo. Transmissão na Band e também aqui na Rádio Bandeirantes. A corrida terá a cobertura da Rádio Bandeirantes e da Band, porque Fórmula 1 é na Band. Qual foi o último brasileiro a conquistar o GP do Brasil e em qual ano, em CH? Qual ano eu não sei, mas eu tenho a impressão que foi Felipe Massa. E para você, diz aí, Tigrão. Felipe Massa ganhou 2 vezes no Brasil. Felipe ganhou 2, Emerson ganhou 2, Zé Carlos Passe ganhou 1, Ayrton Senna ganhou 2 e Piquet ganhou 2. O Massa ganhou 2. O ano eu não vou me lembrar, mas seguramente foi o último a vencer em Interlagos como brasileiro. Vocês estão de parabéns, Felipe Massa em 2008, pilotando a Ferrari. O brasileiro ainda chegou a comemorar o título mundial por alguns segundos, mas o Hamilton ultrapassou o Glock na última curva e ficou com o título. Portanto, resposta correta, só não acertou o ano. O ano 2008 é a resposta, Felipe Massa. Valeu, CH, um abraço para você. Amanhã estaremos juntos lá no Brinco, hein, CH? Boa noite, Batista. Até amanhã. E amanhã o Tigrão estará nas reportagens no Jogo do Amoroso. Um abraço e até amanhã, Tigrão, a partir das 14 em Tigrão.
abraço, até amanhã, se Deus quiser. Eu só queria fazer uma pergunta. Se tiver chovendo, você libera a verba para eu comprar uma capinha daquela de plástico? Sim, tá liberado. Tá, obrigado, hein? Final de programa. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Obrigado para todos que estiveram aqui na nossa grande audiência. Amanhã o Edu Pinheiro estará no ar a partir das 14 horas para falar do futebol de Campinas, já com a presença e a participação dos comentaristas. E depois, um pouco mais tarde, estaremos abrindo a jornada esportiva a partir das 14h30. Vem aí, Sporting Debate Nacional. Tchau! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora. Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel